Bom, na segundo o cronograma, deixa eu abrir ele aqui no meu celular, a gente falaria sobre jogos teatrais baseados nas teorias da Viola Spolin, posturas de ator e movimentos da dança no corpo do ator. Isso na semana passada. Hoje a gente introduziria a questão dos jogos teatrais com a Ingrid Coldella, que é uma outra autora de teatro, que eu até gosto mais da prática dela de jogos do que da própria Viola Spolin, que é mais falada, né, no meio artístico nosso, mas eu acho que ela é muito escolar, né? Então, assim, ela tem uma didática muito da professora de escola. A Ingrid, ela já fala um pouco mais como uma diretora. Então, talvez essa proximidade da linguagem dela com a minha linguagem é que eu tenha essa preferência. Mas ambas são excelentes, são escritas assim muito fundamentadas na hora da prática não é difícil colocar, sabe? Então, assim, são duas teóricas de teatro que eu acho que vale muito a pena a gente estudar. Para quem não conhece, comece a conhecer. Depois eu cito os nomes delas lá no grupo para vocês. Mas eu acho que é legal falar um pouquinho antes dessa introdução prática, falar um pouquinho do que é o corpo nosso, né? O que é esse instrumento de trabalho que a gente usa. Quando eu falo isso eu já citei em outros cursos e outras até mesmo aulas que eu participei, dá a entender que o ator é o único ser que usa o corpo para trabalhar, né? Mas é que as pessoas não entendem que o nosso corpo vira o corpo de uma outra pessoa, né? O nosso corpo vira o corpo do personagem, a nossa voz ela vai ser emprestada para um personagem. Então é nisso que talvez essas questões ficam um pouco diversas, né? E muito amplas. Quando eu falo assim, o ator ele tem o qual é o instrumento de trabalho do ator? É o corpo. E do advogado, né? E do médico e do motorista de ônibus. Então, todas as pessoas utilizam o próprio corpo para trabalhar, mas a cessão do corpo para que uma outra pessoa seja colocada em prática, esse trabalho é do ator. E isso movimenta internamente tanto o nosso físico quanto o nosso psicológico, né? Nosso subconsciente, o nosso consciente são movimentados também, eles têm ação também, mesmo quando a gente não está se autorrepresentando, né? Quando a gente não é a gente mesmo, quando a gente está entregue a um personagem, a um espetáculo. Isso às vezes fica meio diverso quando a gente fala, parece que é muita coisa para se falar, mas eu estou falando estritamente da simbologia de cada parte do nosso corpo. Então, quando eu abro essa temática, gente, quando eu mostrar para vocês capas de livros meus, não reparem que todos eles são muito velhos, assim como a dona deles, porque eu já movimentei muitas páginas, eu já abri e fechei muitos livros. Tem livro meu que nem tem capa, que eu não tenho a mínima ideia de onde está a capa. Então, assim, eu não vou mostrar esses para vocês, óbvio, porque eu sempre tenho que mostrar a capa. Mas vocês vão ver que são livros que parecem aqueles livros antigos da biblioteca, tem umas manchinhas amarelas. Esse livro aqui, eu acho que ele é um livro muito legal. Ele chama O Corpo e os Seus Símbolos. O autor dele chama Jean-Yves Leloup. Vou mostrar o nome do autor para vocês. E daqui a pouquinho eu já digito lá no grupo para vocês terem a ficha técnica do livro. O Corpo e os Seus Símbolos, ele tem uma dinâmica de trabalhar psicologicamente cada parte do nosso corpo. Então, ele vai falar uma hora da mão, outra hora ele vai falar do pé, dos cabelos, dos olhos, das pernas. O que cada parte do nosso corpo representa simbolicamente para nós no uso constante, no uso geral desse ser que é o nosso corpo. Então, tem uma frase aqui que ele usa, que é um autor que chama Wilhelm Reich, que ele fala assim: o corpo é o inconsciente visível. Então, assim, tudo que a gente acha que não está sendo mostrado, normalmente está. Né? Às vezes isso eu digo para vocês assim, por exemplo, às vezes vocês chegam num lugar, a pessoa olha para você, eu vou citar a Kelly, que é a minha parceira mais próxima aqui do meu olhar. Fala assim: nossa, Kelly, você está cansada?
Aí a Kelly fala, tô, mas como é que você sabe? Você fala assim, nossa, tá no seu olhar o cansaço. Nossa, tá dando para ver em você que você tá cansado. Então, nossa, você tá feliz? Tá dando para ver em você que você tá feliz. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso corpo, ele não é só um instrumento físico, onde eu possa movimentar ou não movimentar, onde eu possa trabalhar questões de proximidade e distanciamento. Não, ele é uma dinâmica visual do que tem por dentro de mim também, né? Quantas vezes a pessoa, é engraçado falar isso, porque assim, sabe quando a gente sorri sem vontade? Não dá para ver quando a pessoa não está com vontade de rir? Então, fala assim, vamos tirar uma foto. Né? Não existe tirar foto sem rir. Por que não existe tirar foto sem rir? Eu tenho que sorrir para foto? Onde que estava escrito isso? Né, que a pessoa tem que transfigurar, que ela está extremamente feliz quando alguém está tirando uma foto com ela ou quando ela está tirando determinada imagem em algum lugar. Né? Então, eu acho que esse estudo é muito importante para nós, para que a gente conheça o porquê que cada parte do nosso corpo é importante para o nosso corpo, que é uma coisa que a gente falou lá nos primeiros dias, o porquê que cada peça de um grupo, né? Cada peça no sentido, cada pessoa integrante do grupo é peça fundamental dele. Eu não sei para vocês como é isso, mas para mim, às vezes, um dia que alguém de vocês não está, parece que eu penso assim, por menos que eu conheça vocês pessoalmente, e um pouco que a gente já se falou por aqui, parece assim, nossa, acho que hoje, tipo assim, estava faltando a Amanda. Se a Amanda estivesse aqui, eu acho que ela ia gostar de ouvir isso, ou ela ia comentar sobre isso, o Mike ia falar tal coisa nesse momento, né? Sobre tal coisa, né? Não exatamente o que vocês iriam falar. Mas é tão distante essa questão do audiovisual, mas é tão próximo também porque a gente está se vendo, né? Eu consigo captar muitas vezes, por mais que seja por vídeo, sentimentos de vocês. Às vezes eu falo coisas, eu sei que eu não paro de falar, mas isso é uma questão, não é nem física minha, eu acho que já vem do meu subconsciente. Minha mãe disse que eu falava talvez no útero, porque eu comecei a falar, eu tinha 9 meses e meio. E a primeira coisa que eu falei foi Herbert Richards, porque a minha babá era uma TV. Então, assim, eu ficava tanto ouvindo aquilo, eu ficava o dia inteiro vendo TV, porque quando eu não estava na casa da minha avó, eu estava na casa de uma tia. Meus pais sempre trabalharam fora. E eu muitas vezes fiquei em casa da minha avó mesmo, assim. Então, assim, vou dizer para vocês que a minha criação foi uma criação de vó. Vó só mima neto menino, viu, gente? Não mima neta menina, não. Eles fazem de tudo para que a gente entre na dinâmica da casa, a mulher tem que aprender a fazer coisas, né? Então, eu sou... Eu acho que eu vou ter que discordar. Sua avó é A única neta com 8 netos. Você tem uma excepcionalidade, então. Então, vou te contar, Aninha, eu sou uma das últimas netas da minha avó e ela tem 49. Ela tem muitas netas, ela tem muitos netos, mas ela é bem puxa-saco dos meninos mesmo. As meninas têm que fazer coisas. E ajudar ela, principalmente. Hoje não muito, porque ela já está bem velhinha, mas se eu chegar perto dela na casa, ela mora com meus pais, se eu chegar perto dela na casa da minha mãe, com certeza ela vai me dar coisa para fazer. Vem cá para me ajudar. Ela fala e até hoje ela fala mesmo. Então, eu vou citar para vocês alguns trechos que eu acho muito importantes que eu já li nesse livro e que me tocaram e me ajudaram em vários momentos. Ó, não existe senão um só templo no universo, e é o corpo humano. Curva-se diante do homem, que é um ato de referência, diante dessa revelação da carne. Tocamos o céu quando tocamos nossas mãos num corpo humano. Então, eles tratam o corpo humano como uma divindade, é algo assim que foi dado para nós para um cuidado extremo. E poucas vezes a gente se lembra disso. Eu digo isso poucas vezes a gente, porque eu também estou dentro dessa. Por quê? A gente acha que nós somos robôs e que nós somos feitos de um material que resiste a tudo e a todos. Né? Muitas vezes a gente se torna forte, se mantém forte em determinadas situações, mas esquece que o nosso corpo é humano, que o nosso corpo é de verdade. Então, assim, eu ultrapasso minhas limitações, eu arranjo um monte de coisa para fazer, porque eu sei que eu vou dar conta, mas, assim, mentalmente eu posso talvez até dar conta. Mas e o físico?
quantas vezes o nosso cansaço mental revela no nosso corpo um cansaço maior do que um cansaço de uma caminhada longa, de um exercício físico mais prolongado, né? Então, a gente começar aqui a dinamizar essas questões também e parar para pensar individualmente e quase que, digamos, egoisticamente, né? Às vezes a gente... esses tempos eu li um trecho de um livro que o Júnior estava lendo que chama Menos é Mais. E no Menos é Mais, a autora estava citando assim, vamos supor, eu me proponho a ser autônoma da área artística, então eu trabalho como diretora de teatro. Beleza. Aí alguém chega para mim, lá do Sesc, por exemplo, e fala assim: Josi, você tem um espetáculo que fala sobre bolsas pretas? Tenho. Amanhã te mando o release, não sei o quê. E aí já vai a Josi pensar num texto, porque ela vai fazer um espetáculo no Sesc sobre bolsa preta. E a Amanda tem um trabalho lá em Lins com o pessoal, e ela me pergunta: Josi, você tem alguma coisa que fala? Tenho, e aí eu vou lá me fazer. E eu faço também produção musical? Faço, eu faço realmente determinadas coisas, que às vezes são variadas dentro da área artística e principalmente na área de produção. Mas eu esqueço que eu tenho outras coisas na minha vida também, que eu tenho que comer, que eu tenho uma família, que eu tenho minha vida, né? E muitas vezes a gente esquece desse padrão, e se lembra só do fazer pelo outro. Claro que financeiramente isso importa? Óbvio que sim. Né? Eu sou uma pessoa autônoma, eu preciso de determinadas coisas para ganhar meu dinheiro. Mas se eu não estiver aqui, meu dinheiro não chega. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também. O meu cansaço extremo, a minha dinâmica de dedicação para o outro que eu digo é para qualquer outro, para qualquer trabalho que me exaure, que seja além das minhas forças, mas ainda assim a gente está lá, a gente faz. Essa semana eu tive um exemplo de exaustão, que foi no domingo agora, né? Foi ontem. A Amanda está participando de ensaios num grupo de teatro, e eles alugam o meu espaço para poder fazer os ensaios. E ontem, assim, eu coloquei o despertador. Pode saber, gente, eu não vi nem no celular, não sabia onde que ele estava. Eu me exauri demais no sábado, e quando eu fui dormir, já era por volta de umas 4h30 da manhã, e eu tinha que acordar às 6h30 para poder ir lá abrir o espaço, deixar ventilado para o pessoal chegar. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que se o meu despertador tocou, eu fui até lá sem meu celular, eu cheguei lá 8h05 para abrir, era 8 horas o horário combinado, mas eu cheguei 8h05, me desculpei com o pessoal do grupo, mas foi assim, uma questão que o meu corpo estava me dizendo, só que eu não queria ouvir. Aí, muitas vezes, eu poderia até ter entrado numa situação de desacordo, de desavença, de um problema maior, se o pessoal do grupo não entendesse, por exemplo, pô, a gente já pagou, e aí, você tá aqui e tal, não sei o que, chega atrasada. Né? Consegui me explicar e, graças a Deus, deu tudo certo. Eles ensaiaram, ficaram um pouquinho lá, beleza. Mas isso é um sinalzinho mínimo. Mas quantos sinais nós ouvimos do nosso corpo? Quantas vezes a gente deixa ele falar conosco? E é nesse sentido que eu uso para vocês algumas teorias também. Deixa outro livro aqui, ó. O Corpo Fala. Depois eu vou deixar as capas deles para vocês lá no grupo, tá? O corpo fala, e ele fala mesmo, como diz uma música da Ana Carolina, minha conterrânea. Ela não gosta de falar que ela é de Juiz de Fora, não, mas ela é. Tem uma frase no própria capa do livro que está aqui. O corpo fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Esse livro é interessante porque ele cita determinadas coisas que muitas vezes a gente não se percebe. Mas, por exemplo, às vezes, meninos e meninas, tá? Isso indifere da questão do gênero. Mas quando a pessoa está interessada na outra, por exemplo, você está num ambiente festivo ou numa situação de barzinho, de encontros, tá? Encontros e desencontros. E você começa a paquerar alguém, por exemplo. O incômodo que dá na gente de saber como a gente está sem estar diante de um espelho é tão grande que a gente não para de mexer o cabelo, a gente não para de mexer na nossa roupa. A gente quer estar o tempo inteiro movimentando e vira para um lado, vira para o outro. Será que ele está vendo? Será que ela está vendo? E sorri, para de rir, eu não sei o que acontece. Não é assim? Já tem muito tempo que eu não faço isso, mas na minha época era assim.
As meninas, então, eram um mexe cabelo para cá, mexe cabelo para cá e põe cabelo para trás. Como é que será que ele gosta mais? Se é para frente, se é para trás, se é preso, se é curto, se é longo? E não interessa o jeito que ele gosta mais, interessa como você é. E se alguém vai gostar de você desse jeito, né? Então, são preocupações que às vezes a gente tem em determinadas épocas da nossa vida e que a gente vai passando o tempo, vai esquecendo delas e vai deixando de tê-las. Por quê? Né? Por que a preocupação comigo mesma para de existir quando eu substituo ela por outras responsabilidades? Então, comecem a repensar nisso a partir de hoje. Quem são vocês? O que o corpo de vocês está dizendo para vocês? Eu me lembro um dia de uma aula prática que eu tive com um grupo que a gente tinha da oficina de teatro e que eu comentei sobre a questão do incômodo da roupa daquele dia para as pessoas. E a Gi tem eu não sei se elas são muito amigas ainda, ou se ainda se conversam e tudo mais, que era a Mel, ela fazia aula com a gente, e a Mel falou assim, Josi, eu nunca tinha percebido o quanto que me incomoda usar sutiã. Eu falei, eu percebo isso todo dia, porque é a primeira coisa que eu arranco na hora que eu chego na minha casa. Mas para as meninas, principalmente, tem incômodos diferenciados do que para os meninos. Mas, por exemplo, vocês já imaginaram, vocês aqui que são meninos que estão aqui na sala, vocês já imaginaram e talvez já passaram por essa situação. E meninas, imaginem, um homem com uma cueca apertada, por exemplo, ou com uma calça um pouco mais justa, só porque a menina gosta de calça justa, você veste a calça justa e ela não te deixa nem mexer direito. Você anda, parece que está queimando o meio das pernas de tanto que assa, que eu não sei como que nem mulher consegue usar aquelas calças tão justas. Mas são incômodos que a gente se coloca pelo outro. É isso que eu quero que vocês parem para pensar. E não é falar assim, agora eu vou andar igual um skatista a partir de amanhã, porque a Josi falou que é para me preocupar com as coisas que me incomodam. Nada contra os skatistas, mas que as roupas deles são muito mais confortáveis do que as nossas do dia a dia, com certeza. Mas repensar isso, sabe? A gente deixa muitas vezes a nossa vontade de lado para deixar prevalecer a vontade do outro. Porque o outro é mais importante que você mesmo, sendo que ele está dependendo de você para várias outras coisas. Então, comece a dar a importância que vocês têm realmente, mas vocês mesmos se deem essa importância. Quantas vezes no nosso mercado de trabalho, né, a gente está ali trabalhando, está batalhando por uma melhoria, talvez dentro da própria empresa que trabalha, ou, eu vou me dedicar e tal. Poxa, ninguém está vendo que eu estou me dedicando? Pô, para de se dedicar tão estritamente, faz o que você tem que fazer e pronto. Faz muito bem o que você tem que fazer. Se der tempo, faz um pouquinho do que o outro te pediu, ou do que você realmente não era obrigado a fazer, mas que você fez para ajudar e tudo mais. Mas lembrem-se que se vocês não tiverem fisicamente entregues aquilo, né, no sentido assim, estou convencida de que o meu corpo consegue fazer tal coisa, não faça, porque vocês podem prejudicar a vocês mesmos, vai chegar num dia em que vocês vão se entregar a um mal-estar muito grande. Eu não gosto muito de citar essa data, mas eu vou citar para vocês um exemplo. Logo que eu comecei a fazer faculdade, eu estudei numa faculdade pública, mas eu morava em outra cidade. Então, eu tinha dificuldade financeira. Assim, meus pais não podiam pagar uma faculdade particular para mim, eu fui fazer uma pública. Mas eu fui fazer uma pública que era fora da minha cidade, então quase que era elas por elas. Assim. Então, para me manter na cidade, eu tive que trabalhar. E eu trabalhei 4 anos, 5 anos, muito mesmo, para conseguir me manter ali naquela situação, porque minha mãe tem outros 2 filhos, ela não podia pagar a minha eu não seria um bom vivan lá naquela cidade, beleza, e meus irmãos passando necessidade em casa, né? E eu achava injusto também, porque eles ainda estavam dependendo dos meus pais para tais coisas, eu não precisava tanto mais deles. E eu conseguiria trabalhar, beleza. Só que eu esqueci que eu era gente. E eu comecei a fazer muita coisa. Não por financeiro, mas porque eu gostava muito de tudo que eu era chamada para fazer. Então, eu fazia cena para as pessoas. Eu trabalhava na faculdade, né? Eu era bolsista da faculdade. Eu trabalhava na área de produção dentro do centro de convenções da Faculdade Federal. Aí, fora o meu horário de trabalho, eu tinha que assistir aula, né? Que eu tinha 4 horas de aula todos os dias. E tinha um agravante que eu estudava à tarde. A minha aula começava 1h da tarde e acabava às 5. Parecia criança pequenininha, né?
Mas era o único horário que tinha o curso de artes cênicas de direção teatral, era à tarde. E era um horário ruim, porque eu falava assim: que horas que eu vou trabalhar? Que lugar que vai me aceitar trabalhar só de manhã? Né? Então, o único lugar que eu consegui foi tentar uma bolsa na própria faculdade. E à noite, eu trabalhava no restaurante de um amigo meu. Então, eu fazia assim, de tudo um pouco. Aí começou a época de produções, porque na cidade de Ouro Preto existe o Festival de Inverno e ele é mundial, ele não é só nacional. Então, ele recebe programação do mundo inteiro. Vem espetáculos estrangeiros, vem espetáculos nacionais de música, de teatro, de dança. Então, é uma coisa muito grandiosa e a gente tinha uma equipe muito grande de trabalho. E eu acabei ficando com a programação inteira de uma das cidades que a faculdade atendia e eu esquecia de comer, mesmo. Eu fazia tudo que eu precisava, mas comer era a última coisa. Às vezes eu ia comer 2 horas da manhã quando eu chegava em casa. Ficava o dia inteiro fora, 2 horas da manhã eu chegava em casa, nossa, eu não comi nada hoje. Aí que eu lembrava que minha barriga estava roncando. Até que um dia eu cheguei com um relatório, assim, como se fosse esse livro, assim, para minha supervisora, que ela é até minha madrinha de casamento hoje. A gente ficou tão amiga que ela virou minha madrinha de casamento. Eu falei assim: Mônica, tá aqui o relatório. Gente, a última palavra que eu lembro daquele dia foi essa. Eu acordei uma semana depois. Eu desmaiei na frente dela. Ela ligou para o meu irmão, que morava junto comigo na época da faculdade. E ela falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu com ela. Meu irmão me levou no médico, eu estava desmaiada. Ele me levou no médico, o médico falou: isso se chama exaustão. Eu vou dar soro para ela, vou colocar o soro aqui, você vai levar ela de táxi para casa. Ela vai ficar com esse soro, você vai aprender a trocar o soro, porque ela precisa dessa reposição com remédio. E aí minha mãe teve que ir para lá, foi uma confusão, mas foi uma semana, eu só dormi. Vocês não têm noção do que é isso. E nem eu, porque eu não sabia que eu estava dormindo. Para mim, eu estava trabalhando normal. Quando eu acordei uma semana depois, era o dia seguinte, e assim, eu já tinha feito tudo. Graças ao bom Deus que existe aí, ele cuidou de mim e eu consegui acordar normal, sem ter nenhuma sequela, sem nada. Mas eu acordei depois desses 6 dias cheia de feridas na minha boca. Assim, eu fiquei com muita afta, porque a falta de alimento fazia com que o meu próprio estômago se autoalimentasse, sabe? Então, assim, eu produzi muito suco gástrico naquelas semanas e isso prejudicou, acabou causando uma leve gastrite naquela época e eu tive essa manifestação como se fosse uma afta, né, que dá, só que deu em todo o meu lábio, toda a parte interna da minha boca e também no meu esôfago e no meu estômago. Foi horrível. Depois daquilo, eu acho que eu nunca mais parei de lembrar de mim. Porque eu falei, se eu não estiver aqui, ninguém vai exercer a minha função. Se ela é minha, eu que tenho que fazer. Né? E aí eu comecei a fazer só o que eu tinha que fazer mesmo. Eu parei de pegar coisas para os outros. Assim. Ai, Josi, eu não consigo. Você faz para mim? Faço. Ai, Josi, eu faço. De vez em quando eu dou umas caídas nessa minha benevolência, mas depois eu acordo e falo, não dou conta, não vai rolar, não deu certo e tal, tudo mais. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Principalmente quem está em fase escolar, as pessoas esquecem dessa questão. Escolar que eu digo é até a faculdade mesmo, viu, gente? A gente esquece da gente. A gente lembra que a gente tem que estudar, que a gente tem que entregar um trabalho, que a gente tem que ir na casa do fulano, que eu tenho que entregar não sei o que para o fulano de tal, eu tenho que fazer o quê, não sei o que. E você? Você parou para tomar um banho relaxante? Você parou para comer uma comida que você gosta? Você parou para deitar e assistir um filme que você gosta de ver? Então, assim, relembrem de vocês também, porque o papel do corpo de vocês vai começar a ser exercido desde que vocês o conheçam bem. Então, eu vou pegar partes do livro que falam especificamente sobre algumas partes nossas e vou... Só que eu vou ler para vocês só as partes psicológicas, por enquanto. E depois a gente vai falar da parte física. Aqui ele divide o corpo em pés, tornozelos, joelhos, pernas e coxas, a região sagrada, genitais, ventre, coluna vertebral, medula nos ossos, coração e pulmão, pescoço e nuca, mãos, cabeça, tá? Eu vou começar com os pés. E teve uma vez que eu fiz um estudo junto com uma amiga minha que vendia cosmético.
E ela falou assim para mim, Josi, é muito importante que você conheça as partes do seu corpo. Quando você vai se higienizar, seja no banho, seja uma limpeza mais informal, sempre comece de baixo para cima, porque a gente sempre tem que começar da base, e a base do corpo humano são os pés. Então, sempre que você for começar a se higienizar, comece pelos pés. Então, no banho, sempre lava primeiro seus pés. Relaxa seus pés primeiro, porque eles são a parte do nosso corpo que mais se cansa durante todo um dia. Poucas vezes a gente se lembra do pé, a gente só lembra do pé quando ele dói, não é? Quando você vai pisar, ai, tá doendo. É só nessa hora que a gente lembra do pé. O resto do dia a gente esquece que o pé tá ali para tudo que a gente vai fazer, inclusive quando a gente está sentado, né? A gente usa o nosso pé em todos os momentos, né? Isso eu digo no sentido, não vou nem dizer normal, mas no sentido saudável da palavra, né? Eu entendo que há pessoas que têm deficiências, que elas não sentem os pés ou que não podem movimentar, mas estou dizendo aqui para nós, no geral, onde eu conheço vocês e sei que todos vocês têm uma saúde considerada normal, tá bom? Então, vou falar um pouco sobre os pés na questão psicológica. Deixa eu só... Os pés. Cada parte do corpo que ele vai explicar, ele vai falar da parte do corpo e do nosso corpo como um todo, tá bom? O que simboliza essa parte para o nosso corpo todo. Então, ele começa aqui, ó. Será que fomos desejados ou será que não fomos desejados? Se fomos desejados por nossos pais, quais foram suas expectativas a nosso respeito? Ficaram felizes ou decepcionados de nos ver chegar nessa terra? Igualmente, qual é o nosso desejo em relação a um filho? Por que queremos colocar filhos no mundo? Ou por que não queremos colocá-los? Estas são questões com as quais interrogamos nossas raízes. E se nós mesmos recebemos raízes, talvez possamos dar raízes aos outros. Quais são as nossas raízes? Lembrem-se dessa expressão, a planta dos pés. Essa planta clama por raízes. De onde eu venho? Será que sou demais no mundo? Sentir-me sobrando no mundo, nunca sentir-me em um lugar. O meu mundo não é a minha pátria, nem minha mátria. É difícil para mim ter os pés sobre a terra. Como é que eu me sinto carregado pela terra? Sinto-me desejado e amado pela vida? Posso sentir isso se escuto bem os meus pés. Sentirei em certo dia como os meus pés plantados, com os meus pés plantados na terra, a que ponto eu estou bem. E da terra me será comunicado um sentimento de tranquilidade, um sentimento de que eu faço parte dela, sim. Um momento no qual não estou sem raízes. Um terapeuta pode ajudar alguém a encontrar suas raízes. Quando essa pessoa não foi desejada, quando não foi esperada ou quando ficou decepcionada por ter vindo à Terra. Um terapeuta pode ajudá-la a reencontrar os dois pés na Terra. A grande maioria de nós é manca, isso é, sentimos que de um lado fomos desejados, mas de outro não fomos. Pertencemos a um determinado mundo e pertencemos também a um outro mundo. Este fato pode ser observado sob ponto de vista físico, psicológico e espiritual. Um grande sábio dizia: se você tem uma experiência do transpessoal, pode ocorrer que sinta manco sobre a terra. Por que será? Porque você terá um pé neste mundo e um pé no outro. Falaremos nisso novamente quando nos referimos à ferida do quadril. Um texto da Bíblia cristã refere que Jacó, após ter lutado com um anjo, antes de ter reencontrado a nova dimensão do ser, ele manca. E os antigos nos dizem
que uma pessoa caminha mancando e a olhamos de determinada distância, pode nos parecer que ela dança em vez de mancar. Portanto, lembremos que é preciso transformar a nossa vida, que cocheia de uma vida que dança através da compreensão e da aceitação de nós mesmos. A simbologia dos pés. Deixa eu só pegar um trecho que é muito importante para mim nesse texto aqui. Peraí. E aí eu passei várias páginas só para falar com vocês sobre esse daqui. Como se o céu tivesse um pé sobre a terra. O céu e a terra não estão separados. Se quiséssemos viver essa unidade entre céu e terra, matéria e espírito, precisamos cuidar dos nossos pés e cuidar dos pés dos outros. Por isso, amar alguém não é somente segurar o seu pé, mas também cuidar do seu pé. A palavra pé, podos em grego, está estritamente relacionada à palavra paidos, usada para significar criança. Assim, o pedagogo é um especialista que cuida dos pés do ser humano, da base do ser humano. Desde que cuidar dos pés de alguém significa cuidar da criança que está nele. Perguntei a um sábio: o que posso fazer para ajudar alguém? E ele me respondeu: lembre-se que essa pessoa foi uma criança, que essa pessoa é ainda uma criança e com certeza tem dor nos pés. Creio que esse ensinamento é precioso para nós, porque é a base, o equilíbrio do corpo, o equilíbrio do nosso psiquismo, o equilíbrio de nossa vida espiritual depende de uma certa maneira deste enraizamento, de nossas raízes. E se as raízes são sadias, toda árvore com certeza será sadia. Algumas vezes somos jardineiros, muito atentos à flor e ao fruto, mas esquecemos as raízes, esquecemos os pés. E, portanto, é por lá, talvez, que deveremos começar os nossos cuidados. E aqui ele faz as sugestões de alguns exercícios que depois eu vou passar para vocês. Então, eu queria que vocês falassem para mim, eu vou fazer algumas perguntas, e aí vocês, de acordo com o que vocês queiram, tá? Vocês me respondam. Falem para mim um pouco sobre como que é a relação entre os seus pés e os sapatos. Até mesmo preferências de vocês. Ah, eu amo salto, eu só ando de tênis, eu amo andar descalço, eu gosto de chinelo. Por que isso? E como que é vocês e o pé de vocês? Primeira. Eu tenho uma síndrome, chama de Gorlin-Goss. Então, ela dá muitos cistos sebáceos. E você estava falando o negócio dos pés, meus pés, embaixo, a sola dele está puro cisto. Então, ele está todo gruviadinho. Então, eu uso chinelo, sandália mais confortável, assim. E não uso salto, né? Não posso usar. Porém, a sandália tem que ter um salto baixo, não pode ser salto reto, que minha coluna vai para o brejo também. Rasteirinha eu não posso usar porque dói as costas. Então, tem que ser sempre uma coisa confortável. Tá, e uma outra coisa, Ana, já que você começou, logo depois vai o Felipe, tá, Felipe? Você gosta dos seus pés? Isso, gente, independente da aparência deles, tá? Porque às vezes a gente olha para o pé da pessoa e fala assim, nossa, que pé estranho, que pé... Mas a pessoa ama o pé dela, né? É dela, não é seu, o problema é dela, se o pé dela, se você acha o pé dela feio. Mas eu digo assim, não de beleza, eu digo assim, você gosta dos seus pés? Você cuida deles? Você, tipo assim, separa um tempo do seu dia para isso? Ah, hoje eu preciso colocar um pouquinho o pé de molho numa água quentinha para dar uma relaxada. Como que é a sua relação com o seu pé? Seus pés. Nunca pensei muito nisso.
Como eu tenho esse problema, o quadril também, aquelas, tá podre, não deitou, não morreu ainda. O quadril não funciona, então de vez em quando eu tenho que ir na podologia para fazer o pé. Então é nessa hora que eu faço um carinho nele, mas de Alguém resto, faz por você, né? alguém faz um carinho para mim. Tá legal, Ana. Obrigada, viu, por você ter compartilhado. Felipe, pode falar agora. O pé é muito importante. A Ana falou e eu estou imaginando até. Essa relação do pé é muito interessante. Quando eu estava no exército, eu tinha muitos instrutores de guerra na selva, assim, eu era meio maluco, assim, os caras são muito para fora da casinha. Só que eles falavam, tinha uma regra, assim, que eles falavam que a gente tinha que seguir mesmo, que era a primeira lei da selva. Cuide do seu fuzil e cuide dos seus pés. Do fuzil eu não preciso falar por quê, mas os pés é porque, tipo assim, você está numa situação de selva, você morre sem seus pés, então você tem que cuidar deles. A gente carregava uma mochila que ela tinha que estar pesando 20 quilos, para você ter uma ideia das coisas que tinha que ter dentro. Ela tinha que estar pesando 20 quilos. Dentro dela tinha um dos kits, tinha vários kits de muita coisa. Um dos kits era de manutenção do pé, a gente chamava. Era higiene e manutenção do pé. E esse era o único kit que tinha umas coisas mais frufru, assim. Tipo, tinha o paninho umedecido, essas coisas assim, mais... E tipo, eu entrei sem saber. Eu falei, pô, eu tenho que comprar paninho umedecido, eu não tô no exército. Aí eles me explicaram. Aí eu fiz a primeira marcha na selva e eu percebi a importância daquele paninho umedecido. A gente tinha um tempo, a gente tinha tempo para comer, para beber e para arrumar os pés. E é muito difícil. Se você não cuida dos seus pés, realmente assim você sofre muito. E você sente o corpo inteiro, tudo. Inclusive você falou agora, uma coisa mais atual, assim, você comentou, eu esqueci que eu tô com uma unha encravada, eu tô com tênis ainda, eu tava tirando tênis aqui porque eu tinha esquecido, tá começando a encravar a unha, eu esqueci de tirar, cara, agora eu tirei. E vai doer, provavelmente, depois, né? Complicado. Mas são questões que, às vezes, alguém pensou por você nesse momento, por exemplo, né, Felipe, que você cita do kit que é colocado para vocês. Mas é muito importante. E agora a gente revisitando a nossa memória, quantas vezes nós mesmos nos preocupamos em cuidar? Eu vou citar o meu exemplo para vocês, e aí cada um de vocês, depois que ainda não falou, que se quiser comentar isso a mais também, quem já falou, eu sou apaixonada pelos meus pés. E por ser apaixonada pelos meus pés, eu tenho muito sapato. Muito. Eu sempre fui muito criticada, porque muitas vezes, até mesmo por amigas minhas, muitas vezes eu deixava de comprar uma coisa que eu precisava, porque tinha um par de sapato diferente num lugar e eu queria aquele sapato. Mas não é questão de consumismo, é de ver o meu pé dentro daquele ser ali, entendeu? Eu sou apaixonada por sapatos. Eu não sei se vocês lembram, numa das primeiras aulas que a Gabi comentou quando ela me conheceu, que ela me conheceu por conta do meu sapato. Não sei se vocês lembram disso. E realmente foi assim mesmo. Meu sapato naquele dia lá chamou a atenção dela e ela veio para mim. Mas eu sou muito apaixonada por isso. Mas ao mesmo tempo que eu tenho muita coisa, eu não sou apegada a essas coisas. Então, assim, a hora que eu vejo que, eu acho que eu tenho determinada coisa, eu falo, pô, é muito a cara da Kelly. Eu ligo para a Kelly e falo, Kelly, você quer? Não é, Kelly? E, assim, óbvio que eu não dou nada, eu não estou usando mais porque está estragado, a sola está quebrada, o couro está rasgando. Não, é porque às vezes eu me identifico e vejo que a outra pessoa também gostou daquilo. E muitas vezes já não tem mais no mercado para comprar, porque às vezes é uma coleção, é uma coisa diferente. Mas eu sou apaixonada. E assim, eu tenho muitos sapatos, muitos. Eu já fiz doações assim grandiosas de sapatos meus e eu ainda tenho muito. Eu tenho até meio que um arrependimento de ter tanto sapato. Agora na pandemia, então, eu me desapeguei tanto que eu falei, eu não usei, tem um ano que eu não uso. Eu falei, mas é óbvio, né? Você tá na pandemia, você não sai de casa. E tem me dado uma leve agonia, porque todos os dias eu estou usando o mesmo sapato. Então eu faço combinações de roupas que combinam com aquele tênis, porque é o único sapato meu que está pro lado de fora de casa. Porque a gente não está usando muitos sapatos, né? Então, aqui na minha casa, no meu prédio, a gente colocou do lado de fora uma bancadinha para organizar os sapatos que estão usando. O Júnior, que tem uma versatilidade maior, então ele põe um tênis que ele caminha, um crocs que ele usa toda hora e um chinelo. Como eu não uso chinelo, que é uma outra questão que alguns muitas vezes usam, eu não uso chinelo porque é muito desconfortável para mim. Eu não tenho, nem tenho chinelo.
Eu não uso rasteirinho também pelo fato de ser muito reto, eu não gosto muito. E aí isso me incomoda às vezes, sabe? Essa questão da pandemia tem me incomodado principalmente por conta de usar só um sapato, com aquele tantos outros lindos, maravilhosos que estão dentro do guarda-roupa. Mas se a gente tiver que ficar limpando e fazendo a higienização de todos eles a cada momento que sai e volta de casa, eu não daria conta também. Então eu tô doida para acabar essa pandemia para poder usar meus sapatos. Essa era uma condenação que eu faço de mim mesma aqui perante vocês. Mas eu gosto muito do meu pé, muito. Eu mesma aprendi a fazer minhas unhas, porque eu já sofri muito com essa questão de pessoas que fazem unhas dos outros, assim. Eu sou alérgica a esmaltes, então eu não posso estar em ambiente de salão de beleza para poder fazer as unhas, porque normalmente tem um monte de gente fazendo e estão usando esmaltes, eu não posso nem sentir o cheiro. Então eu aprendi a fazer minhas próprias unhas. Então, semanalmente, ou às vezes até 2 vezes na semana, eu troco a cor do meu esmalte nos pés. As mãos, ó, a maioria das vezes vocês vão me ver assim. Mas o pé é impressionante, eu não consigo olhar para o meu pé sem esmalte. Ele é mais importante para mim do que a minha mão, do que meu cabelo. É muito engraçado isso. Às vezes as pessoas falam assim, Josi, você não é uma mulher que se maquia, né? Eu falo, não, mas eu tô sempre com a unha do pé pintada. Eu amo meu pé, amo, de paixão mesmo. Quando eu sinto qualquer dorzinha, eu fico tão arrependida que eu falo, o que eu fiz para ele estar sentindo essa dor? Ou então quando eu compro um calçado que vai me ferir, sabe? Às vezes eu comprei Às vezes eu compro, assim, uma sandália ou um sapato, e quando você chega em casa com aquela bolha na parte de trás do pé, sabe? Que o calçado ficou passando muitas vezes no mesmo lugar, você só sente a hora que você tira o calçado. Então é complicado. Às vezes você compra uma sandália muito bonita e ela pega bem em cima, assim, da parte da frente do seu pé, te machuca, te fere, qualquer outro sapato que você calçar vai te incomodar. Então, eu sou muito versátil no sentido de calçados, mas eu tenho essas escolhas também, de olhar e falar, não, vai me machucar, não vou levar, porque eu quero usar outros sapatos depois. Mas eu tenho essa confissão a fazer para vocês sobre os meus pés. Eu amo eles de paixão, são meus xodozinhos, e eu tenho muito sapato mesmo, de verdade. Eu tenho que confessar isso para vocês, diante de todo o mundo, porque depois a minha aula vai ficar publicada lá no YouTube, todo mundo vai saber. Mas vamos lá, outras pessoas. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas uma coisa que eu pensei é que todos os meus sapatos são caros. Eu tenho poucos, mas eles são caros, entendeu? O que, fazendo uma metáfora meio chula, né, significa que eu dou um certo valor para os meus pés, né? Eu penso no conforto deles. Eu não consigo, na verdade, roupa também, mas roupa já não tem essa questão com preço, que eu acho que a gente consegue achar roupas confortáveis muito baratas, mas sapato tem um pouco de dificuldade, então eu acabo comprando o mais caro porque eu sei que ele vai durar mais e eu vou conseguir usar ele em tudo, porque eu sou a pessoa que eu uso uma roupa para trabalhar e se eu tiver que dormir com aquela roupa, eu quero dormir, entendeu? A roupa tem que ser pau para toda obra e o sapato também, assim. A única coisa que eu penso é a facilidade de tirar. Acho que eu sempre compro coisas meio fáceis de tirar e colocar. Não gosto muito de cadarço, eu até tenho, mas eu não curto tanto. Então, eu penso nisso, assim, tipo, porque eu também gosto muito de ficar descalço, então eu acho que tem que ser fácil de tirar e colocar, porque ao longo do dia eu fico descalço diversas vezes, e é como se eu quisesse que meus pés ficassem mais livres, assim, eu gosto, né? E eu tinha começado uma relação, assim, pensando em cuidado de si e tal, de fazer o pé de 15 em 15 dias. Desculpa, meu filho tá conversando também. Filho, você lembra? E aí, ele começou a me dar alergia de esmalte, né? Ficou bem feio, assim. E aí eu parei e falei, não, eu acho que de repente, assim, meu pé gosta de não ser feito especificamente lá no salão. Ele gosta de ser mais do jeito que ele é, entendeu? Acho que eu tenho um pouco essa relação com as coisas do meu corpo, assim. Eu não tento controlar muito o cabelo, corte de cabelo, eu vou no acaso, assim. E aí eu falei, nossa, acho que eu tô tentando controlar muito, né? Esse lance do esmalte não é uma coisa que tem muito a ver comigo, assim. É um pouco aquilo que você tinha dito. Às vezes a gente se sente pressionada por pressões que não são nossas, né? E aí eu falei, eu acho que na real não faz muito sentido para mim ficar fazendo. E aí o corpo fala, porque ele manda uma alergia, né? Tipo, uma parada que eu fiquei, gente, mas nunca tive, como que acontece? E realmente aconteceu.
É legal essa questão da dinâmica que você diz, assim, que talvez você faça escolhas de coisas mais caras e por experiência minha e de exemplos de outras pessoas que já citaram isso para mim, fala assim: "Nossa, Josi, como que as suas coisas duram, né? Como que são coisas boas e tal". Eu também tenho essa questão do investimento, sabe? Não gosto de falar mal, óbvio que não, uma coisa que não tem marca não é boa, isso para mim não é interessante também, mas eu sei que, assim, a gente tem uma proximidade aqui em Araçatuba, vocês que estão em Birigui e tal, dos calçados, né? A gente tem muito acesso a calçados aqui, principalmente femininos, e sempre primar pela qualidade do que aquilo está sendo para o seu pé, né? Então, às vezes a gente, nossa, é muito bonito, foi muito bem feito, mas e na hora que eu calço, está confortável? Está valendo o preço que eu estou pagando? Porque às vezes você vai pagar, nossa, dá para eu comprar 10 sapatos aqui, ó, tá custando, sei lá, R$19,90. Vou falar um preço que a gente vê às vezes em liquidações de lojas e tudo mais. Vou comprar 10, vai dar R$199. Beleza, mas às vezes vale a pena você comprar um de R$199 do que 10 de R$19 e ter que ir no médico depois porque o sapato te machucou o pé, sabe? Então, essa questão eu também tenho, Tami, e eu acho que é valorizar mesmo o próprio corpo, sabe? Não é essa questão só assim, eu só compro se for da marca tal. Não, não é a questão da marca, é a questão da sua saúde, né? Da saúde não só do seu físico externo, como do seu físico interno também. Como que incomoda? Eu percebi em alguns momentos da minha vida que sapatos um pouco desconfortáveis me trazia dor de cabeça, por exemplo. E não era assim, por quê? Porque você já pisava diferente, o pisar diferente já afeta as tuas costas, as suas costas já travam o teu pescoço já faz sua cabeça doer. Só que até a gente ter essa consciência, e isso eu digo assim, tanto menino quanto menina, porque às vezes a gente pensa, pô, o cara tá na moda um determinado tênis, outros meninos também, tá na moda determinado boné. Teve uma época que todo mundo tinha que usar um boné que tinha um nome, né? Eu nem vou falar o nome aqui, porque senão os meninos vão rir, porque com certeza eles tinham esse boné. Fala aí, Mike, que você não tinha um boné John escrito aí na testa, assim. Mas tinha que ter aquilo, né? E como eu já trabalhei também na área de educação financeira, a gente pensa muito nisso também, né? É uma reeducação para você financeiramente, comprar uma coisa de uma qualidade maior, né? Ele é superior a outro, o preço também é bem superior. Beleza, mas você vai ter isso por mais tempo, né? Então a economia está nesse sentido. Mas voltando para a questão psicológica disso, eu queria que mesmo quem já falou depois tentasse trazer um pouquinho dessa questão que eu comentei lá no texto, né? Dessa questão da base do pé. Mas vamos deixar primeiro todo mundo que quiser falar, responder essa questão que eu falei, né? A relação dos pés de vocês e dos sapatos que vocês escolhem para eles. Posso falar, gente? Eu sou totalmente básica com sapato, tipo assim, para mim, neutralidade total. É um tênis para caminhar, um tênis para trabalhar, uma sandália neutra que vai com toda a combinação de roupa. Também prezo pela qualidade do calçado, e eu acho que um pouco disso que eu tenho é porque minha mãe sempre foi dona de loja de sapato. Então, tipo, na minha casa sempre fui abarrotada de sapato, tipo, caixas e caixas e caixas de sapato, mercadoria, e vende. Opa, filho! Aí. Então, eu peguei um pouco de asco, assim, de ter muito sapato. E a minha mãe também é uma pessoa que tem um guarda-roupa para ela e um pro sapato. Então, é muita coisa. Calma, filho! Aqui, pronto. Ele tá brincando na janela. Tem alguém aí precisando de você, olha aí. Ele tá abrindo e fechando a janela, ele quer que eu feche a janela. Tá. É isso, assim. E eu também gosto muito do meu pé e gosto muito de ficar descalço. Então, em casa é só descalço. Eu só ponho sapato para sair. É isso, gente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que eu não gosto muito do meu pé, não. Mas, tipo assim, eu sempre gostei. Quando eu vou sair, eu vou usar tênis. Tipo, só uso tênis pra qualquer coisa. Eu tenho um salto que minha avó me obrigou a usar na formatura e ela me deu de Natal. E nem na formatura eu fui no final. Então, eu nunca usei. Quando eu era pequena, eu gostava muito de tênis, assim. Eu tinha um monte de All-Star e tudo isso aí. Eu acho que é porque minha irmã tinha muito All-Star, aí eu pegava os sapatos dela e eu amava ter All-Star porque minha irmã tinha All-Star. Não era nada.
Aí, mas eu gosto muito de ficar descalço, tanto teve uma época que eu perdia meus sapatos nos lugares, porque eu ia embora descalço. Mas eu nunca liguei muito, não. Eu acho meu pé muito feio, mas não é questão estética. Sim, quando ele me incomoda, assim, realmente é um incômodo muito chato, mas senão, não ligo muito, não. Eu sempre comprei sapato de qualidade pelo conforto, que eu tenho, sei lá. Mas eu nem amarro cadarço. O que mais me estressa é a pessoa que manda eu amarrar o cadarço. Eu odeio que manda eu amarrar o cadarço, que eu não amarro, de propósito. Mentira, por preguiça. Mas, não ligo muito, não. Gente, às vezes parece que ela tá fingindo, mas ela é desse jeito mesmo. Ela não gosta que fala que para barrar o sapato. Várias vezes eu já me peguei nisso. Fala, Alice, aí eu lembro no meio do caminho, nem falo mais, que eu falo, seu tênis está desamarrado. Mas está sempre desamarrado mesmo. Eu acho seu pé bonitinho, é bem magrelinho, assim, bonitinho. Mostra bem os ossinhos. Vamos lá, mais um. Gente, eu não tô aguentando aqui dando risada da Alice. Como é que uma pessoa vai de sapato para o lugar e vai embora descalço? Ela já contou para mim uma história, que eu acho que ela foi uma vez, ela saiu com um pé de cada um, porque ela não achou o outro pé. Ela foi com um pé de sapato de outra pessoa embora. Ela já me contou. Gente, eu tô me achando a estranha aqui no meio de vocês, porque eu não gosto de ficar descalço. Assim, quando a gente estava lá na produtora, que a gente ficava descalço para ensaiar, eu sabia que eu estava descalço, de boa, depois eu ia chegar em casa, ia tomar meu banho, tudo bem, em algumas situações. Mas eu não gosto, tanto que eu não gosto que meu esposo dá risada de mim, que quando eu estou descalço dentro de casa, eu fico com uma posição muito engraçada do meu pé. Eu meio que levanto a parte da frente dele e fico andando meio esquisitamente, assim, porque eu não gosto de ficar descalço, me dá uma agonia. E eu também gosto muito dos meus pés. Eu amo os pés da Josi, gente, porque é o mesmo número que o meu também. Eu também compartilho com ela desse amor, né? Porque aí quando ela, assim, às vezes, sabe, tem esse pensamento de querer doar, ela pensa muito em mim, nos meus pés. E eu gosto bastante dos meus pés também. Eu amo massagem no pé. Eu amo quando meu marido faz massagem nos meus pés. Eu não faço muito. Eu gosto de receber massagem nos pés. Eu acho que é a massagem mais gostosa que eu acho na minha vida, é nos pés. E de sapato, eu gosto de todos os tipos de sapato. Eu gosto de salto, por eu ser baixinha, e eu gosto de me sentir um pouquinho mais alta às vezes, mas eu gosto muito de sapato assim mais confortável, tênis. E eu gosto de tênis amarrado também, não gosto de tênis desamarrado, não. Não se sinta estranha, Kelly, porque eu também não fico descalço, raramente, mas eu acho assim, foi uma questão de educação mesmo. Eu não sou do interior, sou de São Paulo, faz 15 anos que eu estou no interior, e lá em São Paulo, assim, você só saía de casa calçado, e fui educado sempre a estar com chinelo em casa, não põe pé no chão, outro clima, mais frio, outra realidade. E aí eu criei isso como hábito. Então eu não saio na rua descalço, aliás, nem de chinelo eu uso em casa, na rua eu sempre saio com o pé calçado. Agora tem uma coisa interessante, eu advoguei por 10 anos e usava aqueles sapatos, aí você chega no final do dia, o pé não aguenta. Depois eu vim para o interior, comecei a trabalhar sempre em setor público, né? E trabalhava de tênis, trabalhei no abrigo aqui de Lins. Aí eu fui trabalhar num projeto social, que era nas antigas estações, nos antigos galpões da estação ferroviária. Então era assim, no meio do mato, tá? No meio do mato, no meio do nada, muita terra, muito chovia, era só barro, E eu lembro que eu cheguei lá, habituado a usar tênis, né? E o tênis não durava, era 2, 3 meses, arrebentava tudo, qualquer tênis que você pusesse lá. Aí tinha um guardinha que trabalhava lá e falou, tênis aqui não vira, você tem que comprar essas botinhas aqui. Aí ele mostrou. Sabe essas botas de EPI, equipamento de proteção industrial? Ele falou, é isso aqui que vai durar aqui. E aí eu fui e comprei. E a gente olha, ela não é bonita,
Quem nunca usou, imagina que ela é quente, barbaridade, tá? Só que, assim, ela é extremamente confortável, porque ela é pensada para você ficar em pé dentro de uma indústria durante todo o turno. Ela é isolante térmica, então você não sente calor e você não sente frio, independente da temperatura que esteja, você está com o seu pé confortável, você não transpira. E aí eu acostumei com essa botinha e hoje eu não trabalho mais lá, eu trabalho na diretoria de ensino, mas eu não abro mão da botinha. Pode achar feio, pode achar horrível, cada um pode achar o que for, mas eu sei que ela é extremamente confortável, eu passo o dia todo e eu posso caminhar, eu vou a pé trabalhar, eu volto a pé e meu pé tá sempre de boa, nunca tá doendo, entendeu? Não transpira, tranquilo, eu não abro mão disso. Eu acho que se eu pudesse, às vezes no final de semana, às vezes eu vou sair, dependendo de onde eu vou falar, não, eu vou com a bota. Eu vou pôr a bota porque eu sei que meu pé vai estar relaxado. Então eu não tenho muito assim, essa preocupação de estética, de visual, uma bota preta, então quer dizer, combina com tudo. Mas o importante é meu pé estar confortável, tá sempre bem. Legal, Danilo. Depois você manda a foto da caixa da botinha para nós. Sempre seco, né, Dani? Felipe, agora que eu vi nos comentários do chat que você queria fazer um comentário sobre os pés, é o que você já falou ou você queria falar alguma outra coisa? Não, é o que eu já falei, na verdade. Ah, legal. Desculpa, que às vezes eu não consigo acompanhar vocês falando e o chat, então de vez em quando eu vou lá no chat, de vez em quando eu não consigo ir. Então vamos lá, temos 3 ainda que não falaram, é isso? Pode ir? Pode. Eu vou, então, contar algumas situações que me ocorreram. Eu sou uma pessoa um pouquinho alta, então eu não gosto de tênis que tem um calço mais elevado, eu gosto de tênis um pouquinho mais, que é mais confortável para mim. E eu tenho tênis com calço alto para me caminhar também, questões de saúde, para não machucar. Aí teve uma vez, eu estava na faculdade, eu ia de bicicleta, eu passei 2 anos de bicicleta antes de aprender a dirigir. E um dia na saída, meu pneu furou. E não tinha como alguém me buscar ou consertar, porque eu estava sem dinheiro, então eu tive que vir embora a pé. Foram 2 horas de caminhada completamente desconfortantes da minha vida, da dor nos pés, que eu não estava mais sentindo os pés, para ir para o joelho, do joelho para os quadris, bem, foi um inferno. O tênis está até aqui do lado, ele é rasinho, sabe? Esse calço rasinho. Quando você anda 2 dias, você já sente o chão rasgando sua mesa. Assim. Daí, ano passado, eu fui trabalhar com meu pai, e é aquelas botas de pedreiro, sabe? Bico de ferro. Aquelas... Foi trabalhar, foi desconfortável também, muito. E eu fiquei de pé o dia inteiro, eu ficava de pé quase o dia inteiro, que ficou... Sabe aqueles roxinhos que fica na unha, que o sangue para? Eu não sei o nome, machucadinho. Esse machucadinho faz 2 meses e está aqui ainda, então... Eu gosto muito dos tênis rasinhos, não calço alto. Eu tive que caminhar por 2 horas no sol quente para vir embora. Foi horrível. E eu amo andar descalço. Por mais que minha mãe brigue comigo toda hora, eu amo andar descalço. Andar descalço é linda. Gente, tem um fato curioso. Toda vez que eu vou calçar o tênis, o pé direito é normal. Só que quando eu vou calçar o esquerdo é um pouquinho mais apertado. Não sei o que é. Uma marcou. Sei. E eu não consigo ficar com os pés parados. Nesse momento eu tô mexendo eles. Durante a aula inteira eu tô mexendo eles. Mexendo os dedinhos. É isso. Síndrome do pé inquieto. Eu sei que existe das pernas inquietas, agora do pé, o Mike é o primeiro caso relatado para mim. Essa questão que você fala dos pés diferentes, depois eu vou falar sobre isso também. É interessante isso que você colocou, Mike. E você gosta dos seus pés? Legal. Acho que agora falta a Aninha e a Gia, é isso? A Amanda já falou? Acho que é esse. Que tá aparecendo aqui para mim não tem mais ninguém, eu acho. Então, em
geral, eu gosto dos meus pés, só que eu acho ele muito magro. Então, não é qualquer tipo de sapato que dá certo. Mas, normalmente, eu gosto de tênis, sapatilha, e se for de salto, tem que ser salto baixo e salto, digamos assim, plataforma, salto grosso, sabe? Mas, por exemplo, dentro de casa, eu só fico descalço. Minha mãe já brigou muito, põe sapato, que não sei o que, depois eu lavo o pé. Na hora de dormir, eu lavo o pé, não tem problema. Então, eu não fico, raramente eu fico de sapato dentro de casa. E chinelo, às vezes, dependendo de onde eu vou de chinelo. Não ligo de chinelo nos lugares, não. Agora só falta eu, né? Isso daí, nossa, esse assunto de pé é uma coisa muito que me faz lembrar que, tipo assim, antigamente eu ligava muito pouco. Sempre foi a coisa que eu menos liguei em mim eram meus pés. Ainda é, mas hoje eu ligo um pouco mais. E eu acho que uma coisa que me fez começar a me importar um pouco mais foi quando me apontaram um negócio que eu realmente percebo que eu faço. Eu piso muito forte no chão. E eu sempre piso direto com o meu calcanhar. E vira e mexe, eu sinto dor no calcanhar, porque eu piso muito forte no chão, direto com o calcanhar. E aí isso me faz eu me policiar muito com o meu pé, porque senão eu vivo cheia de dor. E eu gosto de andar descalça, mas meu pé sujo me agonia. Eu não gosto de ficar com o pé sujo, me dá muita agonia, me dá uma agonia tremenda, então eu gosto de andar de meia. Por isso que eu tenho um monte de meia preta, porque eu saio andando de meia, que aí eu fico tranquila, que eu tô descalço, meu pé não tá sujando, porque o meu pé sujo ele me dá muita agonia. E de sapato, eu gosto muito de usar tênis e bota. Eu não gosto de usar salto, até porque eu tenho 1,75 de altura. Um salto de 3 centímetros já faz uma diferença imensa em mim. Então, coisa com salto não funciona para mim. Eu não gosto muito, a não ser que seja bota, é uns saltinhos pequenininhos e tal. Mas, enfim, eu acho que é isso. O meu pé ainda é a coisa que eu menos cuido, assim, mas ainda cuido um pouco mais do que cuidava antigamente. Legal, Gi. Uma questão que o Danilo citou, e eu acredito que isso é uma variável muito importante, é a questão do clima, né? Eu também venho de uma região onde a maior parte do tempo é frio. Então, ficar descalço na região onde eu morava em Minas é muito difícil. Eu não conheço muitas pessoas que falam assim, eu ando descalço o dia inteiro em casa, porque é muito frio mesmo. Além de poder causar algum certo tipo de transtorno de saúde, né, a gente fica com o pé congelado mesmo, fica duro, fica dolorido de tanto frio que faz nos pés. Então, eu acho que essa questão que o Danilo citou, né, de ele vir de São Paulo, e eu falo agora, né, de vir de Minas, talvez o Felipe também tenha um pouco disso por conta de vir de uma região fria também, que Curitiba é uma região que faz mais frio do que calor, mas isso influencia muito. O ficar descalço, para mim, é incômodo, não pelo fato de sujar os pés, ou até mesmo... eu não sei, fala assim, eu não gosto de chinelo, né? Como é que você anda descalço? Eu não ando descalço porque eu me sinto desconfortável de estar pisando num lugar duro, sabe? Assim, o chão normalmente da nossa casa é duro, então isso me incomoda. Eu também piso primeiro com meus calcanhares, então eu tenho aquela passada, né, inteira do pé. Eu piso o calcanhar e vai o resto do pé até a ponta e assim vai. Então, por isso, me incomoda um pouco. Se eu pisar muito tempo descalço no chão, a impressão que eu tenho é que eu vou sentir mais dores nos pés. Então, eu não piso, mas nem de meia eu não fico, não. Eu fico de sapatinho mesmo, fico de sandália, ou eu estou sempre de sapato dentro de casa mesmo, porque me incomoda, né? Mas isso é uma questão pessoal. Cada um vai ter um gosto e uma vontade individual, né? Mas o descalço, para mim, é uma coisa que me incomoda um pouco. A outra pergunta que eu queria fazer, que o Mike começou a falar um pouco, é se vocês percebem alguma diferença entre os pés, né? Entre o pé direito e o pé esquerdo. E eu vou citar só um trechinho aqui do livro que o próprio autor faz a pergunta e ele responde. E eu vou pedir que vocês façam isso rapidamente, só para que vocês comecem a se auto-observar. Há alguma diferença entre o pé direito e o pé esquerdo?
Olhem bem. Reparem e façam o teste. Vocês se levantam com o pé direito ou com o pé esquerdo? Tentem ficar em pé e percebam qual pé que vocês colocam primeiro no chão. Eu nem preciso levantar, já sei aqui, o pé esquerdo. Pé esquerdo? Tá. Então, Não aqui, sei, ó. Maria. Simbolicamente, vocês já sabem, o lado direito representa a razão, a justiça, a racionalidade, o lado masculino do ser. E o lado esquerdo representa o lado feminino, o lado mais irracional do ser. Quando falamos a expressão popular levantei com o pé esquerdo, quer dizer que geralmente começamos um dia com um ato mais irracional do que em outros dias, que teremos dificuldade em nos equilibrarmos com o pé direito ou em outra atitude mais sensata. Essa expressão da sabedoria popular lembra-nos o equilíbrio frágil no qual vivemos, porque o pé direito e o pé esquerdo correspondem ao cérebro direito e esquerdo. É estar bem sobre os dois pés, é ter uma boa estabilidade, é estar nesse estado de equilíbrio tanto racional quanto intuitivo, masculino e feminino. Todos nós temos os dois lados. Mas o que espero é que vocês tenham se levantado com o bom pé, seja ele direito ou esquerdo, porque afinal, os dois pés são bons. É legal a gente parar para pensar nessas coisas, porque eu, por exemplo, eu nasci canhota, né? Eu faço muita coisa ainda minha com o lado esquerdo. Então, eu vou falar, nossa, a Josi é irracional em vários momentos da vida dela, né? No sentido psicológico do estudo. Mas não, assim, eu fui treinada na escola, eu estudei em escola católica durante toda a minha alfabetização e parte do meu ensino fundamental e quase ensino... É porque antes chamava ginásio, eu não sei como é que chama, ensino médio, né? Eu não sei mais como é que chama essas coisas da escola. Mas na escola eu não podia escrever com a mão esquerda. Era coisa de anticristo, escrever com a mão esquerda. Então eu tive que aprender a escrever com a mão direita. Eu escrevo com a mão esquerda também, né? Eu não vou dizer que eu sou ambidestra 100%, a minha letra sai, se eu precisar, mas é bem melhor com a mão direita, porque eu fui treinada a fazer isso. Mas todo o resto do meu corpo funciona primeiro para o lado esquerdo. E quando a gente for comentar sobre uma outra parte do corpo, que depois eu vou falar para vocês um pouco mais, que é a cabeça, eu quero que vocês me lembrem de contar para vocês quantas vezes eu já bati a cabeça em poste. Não foram poucas. Me lembrem disso. Não hoje, quando eu for falar da cabeça. Então, falem para mim um pouco agora, ó. Essa questão do lado esquerdo e do lado direito, eu vou deixar para que vocês pensem. Tá? Não precisa responder agora, porque é uma coisa mais subliminar, é uma coisa mais do inconsciente nosso. Tá? Podemos observar um fenômeno interessante, as cócegas. Nós as temos nos lugares mais vitais, os quais precisam ser protegidos dos inimigos, as axilas, o pescoço e os pés, e provocam um riso típico do ser humano. Qual o comentário de vocês a respeito disso? Essa diferença entre os pés existe mesmo, né? Sempre tem um pé maior que o outro. Não sei se está provado isso, mas eu já ouvi falar. E eu tenho muita cócegas no pé. Posso só você falar, eu já comecei a rir aqui. Eu lembro que eu trabalhava na Santa Casa e tinha um neurologista, ele foi fazer um teste com o paciente. E ele passou um cano assim no pé do paciente para testar se ele tá. Aquilo eu ria sozinha, ele do lado dele, eu me segurando. Ele disse, Ana, é no paciente, não é em você. Eu falei, mas eu estou sentindo aqui. Ele passando e eu lá, quase morrendo. Estava pensando como seria se fosse em você, né? Eu morro. É um lugar que acho que eu tenho mais costas que no pé. Ai, legal isso. Mais em alguma outra parte você tem? Na axila ou no pescoço? O pescoço é aquela fungada que dá um arrepio no corpo inteiro. Todo mundo tem, eu acho, né? Chega a pessoa que dá uma cheirada. Aqui, você fala, oh. Faz tempo que eu não sinto, né? Mas... Põe seu passarinho no teu ombro e deixa ele dar uma leve picadinha aqui para ver se não rupeia de novo, como diz os antigos.
Tem que treinar isso, hein, Ana? Olha só, arrepiar faz muito parte da nossa vida. Faz bem para a saúde. Vamos lá, então. Outro comentário. Então, eu sou uma pessoa que tem... Ai, desculpa. Poucas Pode falar cócegas. primeiro. Ai, Amanda. Eu? Isso, vai, falando Amanda. junto? Eu tenho poucas cócegas. Eu tinha mais, porque antes de eu fazer um curso, que eu fiz um curso de massoterapia. E aí, como a gente testava um no outro as massagens, trabalhei como massoterapeuta há muito tempo, massagista, e a gente testava na gente mesmo, né, do grupo, do curso. E no começo a gente tinha muito essa agonia de tocar, e algumas pessoas tinham cócega, e eu tinha cócega também, porque era uma pessoa estranha que estava relando em mim. Só que aí depois daquele curso, eu deixei de ter isso, assim, hoje eu acho muito normal esse negócio de tocar, e aí nos pés também, eu não sinto cócegas nos meus pés, eu sinto cócegas, sabe aquela parte assim, em cima do joelho, quando aperta? Nessa, assim, tipo, na coxa, assim, aí eu tenho cócegas, e perto da costela também, mas no pé não sinto cócegas. Nossa, eu para fazer o pé quase morro. Se precisar lixar, tem que agarrar o pé ali e lixar, porque senão... Amarrar a Ana igual uma múmia. Vai, quem que ia falar? Eu não, acho que era a Alice, não era, Alice? Isso. Eu tenho muita cócegas e odeio cócegas. Eu fico muito brava, eu fico mandando parar, que eu tô rindo, ninguém leva a sério, eu odeio. Muito. Eu tô fazendo curso de massoterapia, espero que ajude. Eu gosto do... Eu, igual todo mundo, eu acho que o corpo é assimétrico, né? Todo mundo tem um lado maior que o outro, eu também tenho um pé maior que o outro, mas quando era bastante isso, tipo assim, pro outro servir, porque era muito diferente, mas atualmente não. Eu posso falar uma curiosidade sobre aquele negócio do lado direito e esquerdo? Porque quando eu tinha, desde pequena, assim, tipo, quando eu tinha uns 12 anos, eu sempre fui no massoterapeuta não, microfisioterapeuta. E me ajudou muito, e, tipo, teve uma época que eu tive que fazer um tratamento, e aí ele trabalha junto com várias coisas juntos, né? Tipo, ele inclui meio que o psicológico, essas coisas, que são meio que trauminhas, né? E aí eu sempre tive uma má relação com meu pai. Então, uma vez eu tive que fazer um tratamento, eu tinha que ir, tipo, 2 vezes na semana e tal, pra fazer esse tratamento. E eu tive que ficar andando numa linha reta e olhando para um ponto fixo. Porque eu sempre pendia para o lado paterno, tipo, eu sempre andava para o lado, tipo, meio torto por conta dessa relação. Aí acho que é uma coisa meio legal, assim, tipo, ele trabalha muito com essas coisas dos dois lados, né? E como eu sempre tive uma relação mais ou menos, assim, com meu pai também, né, Pedro? Eu sempre tive, tipo, mais dor de um lado e essas coisas tudo. É esse tipo, sentido. É só isso. Josi, o microfone tá desligado. Desculpa, eu pensei que na hora que eu cliquei, eu pensei que tivesse ativado. Obrigada, Gi. É legal você comentar isso, Alice, que daqui alguns capítulos do próprio livro que a gente vai falar sobre, ele cita isso, né? Por que no nosso dia a dia ou no decorrer da nossa vida a gente fere mais um lado nosso do que o outro? Principalmente quem lida todo dia com coisas assim que podem trazer risco, por exemplo, com faca em cozinha, panela, principalmente as mulheres, né? Tem meninos que gostam de cozinhar, mas as meninas são mais frequentes nesse campo. Por que eu queimo mais a mão esquerda do que a mão direita? Por que eu firo mais a minha mão esquerda do que a mão direita? Na hora da manicure, né? Estou fazendo, por que sai mais bife de unha de um lado do que do outro? Tudo isso ele vai explicar aqui em determinado capítulo. E é interessante isso que você falou, porque ele também fala isso agora na questão dos pés, né? Que a gente manca. Essa questão do mancar é essa dualidade que existe, né? Cerebral nossa, não só no sentido consciente, mas no sentido inconsciente também, de que a gente involuntariamente pender a um lado mais do que o outro. E é muito comum isso acontecer, né? Então, eu ia falar daqui umas 2 aulas, provavelmente, sobre isso, mas eu já vou falar com vocês que, como eu tenho essa questão do esquerdo em mim sofrida, né? Porque eu fui polida em determinado momento da minha vida de não poder utilizar o meu lado esquerdo,
Quando eu aprendi a escrever, minha professora segurava a minha mão. Isso é muito visível ainda para mim. Eu tenho essa cena na minha cabeça, dela segurando a minha mão esquerda e ela tentando movimentar para escrever e ela me obrigando, né? Segura minha mão esquerda e vai testando a direita até você escrever. Você tem que conseguir escrever com a outra mão. Isso são questões assim que muitas vezes eu acredito que a própria professora treinada a fazer isso, ela não entende que lá no futuro isso pode prejudicar. Eu acho que hoje eu já entendo um pouco melhor, mas eu queria muito ser canhota, sabe? Meu pai é canhoto, então é uma herança que eu tive disso. Quando meus filhos nasceram, eu ficava torcendo, falei, ai, será que eles vão escrever com a mão esquerda? O Romeu é mão direita, já vi isso, já sei, porque ele já está em alfabetização. A Amelie eu não tenho muita certeza, porque ela escolhe as duas mãos para fazer as coisas. Mas eu tendo muito para o lado esquerdo, e eu sempre fui muito atenta a coisas que estão acontecendo comigo momentaneamente. Eu tive celular durante poucos anos da minha vida, então eu lia muito e eu andava lendo. Eu andava olhando para baixo. Hoje as pessoas andam olhando para baixo, olhando para o celular. Eu andava olhando para os livros. E eu batia muito a minha testa do lado esquerdo nos postes. Gente, eu não via. Era poste, casinha de pedreiro, sabe esses caixotes que eles fazem do lado de fora de uma obra para poder talvez se trocar ou guardar as coisas deles ali. Nossa, direto. Eu batia muito o meu lado esquerdo nas coisas. Vivia com isso aqui meu tudo inchado, roxo, já cortei aqui, sabe? Então é impressionante. E não é falar assim, nossa, você é distraído, você não vai olhar para frente. Não, eu olhava, mas eu pensava assim, ainda dá para dar alguns passos. Mas quando eu via, eu já tinha passado dos passos que dava. E é interessante pensar nisso, porque hoje eu já não faço tanto isso, porque aqui em Araçatuba eu não ando muito, né? Eu era acostumada a andar muito. Em Minas eu fazia tudo a pé. E não era porque ainda não tinha carteira de motorista, não, mas é porque eu gostava muito mesmo de andar. Aqui eu acostumei um jeito da cidade de ser, de tudo depender de um veículo automobilístico, né? Ou seja, um carro, seja uma moto, ou uma bicicleta, as pessoas estão sempre em movimento. Eu acho que por conta do calor, né? A cidade escolheu viver dentro dos carros. Mas eu tinha muito isso, de bater nas coisas, esbarrar nos outros, assim. E eu me lembro que eu fiquei muito próxima de uma cena de um filme que eu vi, um filme desses besteróis brasileiros, mas é um filme interessante, que é o Minha Vida em Marte. Agora eu não lembro se é Minha Vida em Marte. Que tá o Paulo Gustavo e a moça que contracena com ele, e eles falam assim, ai, vamos esbarrar no outro só para pedir sorry, porque eles estão em Nova York andando, e ela fala assim, vamos esbarrar em alguém só para a gente pedir desculpas, né, em inglês, porque eles queriam treinar o inglês. Eu falei, nossa, quantas vezes eu fiz isso e não pedi sorry. Né, eu esbarrava, dava aquelas esbarradonas, assim, de cair tudo que estava na minha mão. Isso até a faculdade, talvez até hoje eu faço isso também. Era só um comentário que eu queria deixar com vocês. Mais alguém aí para falar das cócegas? Eu não sinto cócegas. Eu nunca fiz massoterapia. Eu amo que façam massoterapia em qualquer parte do meu corpo, seja no meu dedão da mão até o fio de cabelo, tudo. Qualquer parte do meu corpo que alguém quiser massagear, seja Amanda, seja Alice, estou aqui de cobaia, pronta para o atendimento de vocês. Mas eu não sinto cócegas. Eu não sei se eu tenho uma concentração muito grande nisso, mas na hora que a pessoa tenta fazer, eu me concentro, eu não sinto. E isso desde criança. Acho que eu tinha competição de muitos primos, como eu disse para a Aninha, assim, eu tenho muito primo, então juntava muita gente, a hora das brigas era a cócega que fazia um ou outro ganhar, né? Então você ganhava do outro na cosquinha, fazia cosquinha e o cara ia embora. Mas eu sempre ganhei, porque eu nunca senti, meus primos ficavam irritados com isso. Eu também não tenho cócegas nos pés. Não nos pés. Mas quando uma certa região aqui, perto do quadril da barriga que eu tenho, quando alguém me fazer, é tipo um sensor que apita, eu já sinto aquele friozinho que a pessoa vai fazer cócegas, eu já sinto isso, mas nos pés, acho que quando eu fui crescendo, porque eu fui andando bastante descalço, não sei se é por isso também, eu perdi as cócegas. Eu só senti em outras partes, mas nos pés não. Eu sinto muito cócegas em tudo. Tanto que, inclusive, no meu casamento, eu paguei, né, lá o salão e paguei para fazer massagem. Eu nunca me arrependi tanto na minha vida.
porque eu estava tão nervosa, com um monte de coisa para resolver, e deitada lá, e a mulher fazendo massagem, eu sentindo cócegas. Foi, assim, super desconfortável. E em relação ao um pé diferente do outro, além da gente realmente ter um pé maior, outro menor e tudo mais, eu tenho um dedinho do meu pé direito, um dos meus dedos é menor do que todos os outros, então é muito engraçadinho. Ele é bem pequenininho ali no meio de todos, no meu pé direito tem esse dedinho meio... Eu não acho defeituoso, porque eu gosto do meu pé, então eu acho bonitinho aquele dedinho esquisitinho ali, pequenininho no meio. Eu tenho cócegas no pé, mas eu acho que já foi muito mais. Eu também vejo que tem um pé que é maior que o outro, mas bem sutil. Mas eu tenho muitas cócegas no braço, nas costas, já arrepia tudo. Só um pouquinho, eu acho engraçado essa questão da Aninha falar de arrepiar, que foi o que eu comentei com a Ana Lúcia também. Eu e o meu filho, a gente tem uma brincadeira, que é fazer a perna ficar arrepiada. Então, eu falo baixinho, sussurrando mesmo no ouvido dele, e ele quer fazer em mim. Só que eu deixei de treinar essa questão de não sentir alguma coisa só na hora que ele vai fazer. Porque senão ele fica chateado quando ele fala assim, mãe, eu tô fazendo e só você que não fica arrepiada. Então, às vezes, eu me deixo levar na onda da brincadeira para que ele sinta que ele também está fazendo parte daquilo ali, que está dando certo o que ele está fazendo. Mas ele sente muito, tadinho. Eu fico até com dó, porque eu faço e às vezes a gente está ali na brincadeira. O Júnior também, ele é muito cosquento. Eu não sei como é que fala uma pessoa que sente muita cócega, mas ele é demais, assim. Então, ele passa mal. Às vezes, a gente está brincando, eu falo, para que o papai já está ficando com falta de ar. Ele sente muito mesmo. E eu sei que para algumas pessoas, como a Alice disse, assim, o Júnior é meio igual a você, assim, ele pede para parar também, ele sente mal, ele passa mal mesmo, de tanto que ele sente cócega. Minha mãe, quando era pequena, ela gostava de brincar de cócega comigo, só que ela tomava muito remédio, assim, ela não sentia cócega. Então eu sempre tomava uma surra para ela. E daí, às vezes eu tinha que chorar para ela parar de fazer cócega. Então eu sou que nem o Mike, assim, como ela não alcançava o meu pé, ela fazia muita cócega no meu dorso. Então eu sentia, até hoje, assim, vai chegando perto, assim, eu já, não, licença, não, que não, aqui, ó, aqui não. Porque senão já fico nervoso, já dá até uma agonia, já até dá briga, eu fico bravo, porque não dá, né? E vocês estavam comentando a questão do lado esquerdo e do lado direito, da dualidade do cérebro. Eu tenho tatuagem de dualidade do cérebro, só que eu errei. Então, a parte irracional, entre aspas, da mulher está do lado direito, que é uma rainha preta e tal. Aqui está escrito força, e aqui está escrito mente, ânimo, vírus e ânimo, e um rei branco. Só que está do lado errado, mas não está. Porque o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo. E o lado esquerdo comanda o lado direito. Então, tecnicamente, não está errado. Esse é meu álibi, né? Porque eu descobri depois que eu fiz a tatuagem que existia essa dualidade e eu não era bem pela dualidade, só porque eu sou destro e outro contexto. Rainha preta, xadrez, peça mais forte. Mas enfim, eu tenho essa dualidade que está errada. Legal, porque não é que está errado. Você mostra o seu lado esquerdo para o direito, assim, ó, e ambos se veem ali espelhados, né? Porque aí, ó. Agora ele se viu no lado certo. Ai, que poético, adorei. Vamos lá, então. Mais alguém quer falar? Eu não tenho nada de cosquinha no pé. Não tenho. No pescoço eu tenho muito pouquinho, tipo quase nada, mas eu tenho muito na axila e na costela. Cara, se vai chegando perto de mim, é só a pessoa fazer isso aqui perto de mim, eu já começo a dar risada e eu começo a falar, pelo amor de Deus, para! Eu ainda assim, em desespero. Isso me faz ter muita cosquinha. Cara, eu rio demais. Tem vezes que eu choro de rir de tanta cosquinha. E eu literalmente, eu fico sem ar, eu peço para parar. Quem sempre me fez muita cosquinha desde que eu era muito pequena era minha irmã mais velha. Cara, ela chegava para me fazer cosquinha e ela não parava de me fazer cosquinha. E até hoje eu tenho trauma dessa menina. Ela chega perto de mim fazendo assim, eu já falo, não. Ó, sai fora. Porque, cara, eu dou risada e eu me... Digo mesmo, porque com ele também ela faz isso.
Cara, eu me contorço de dar risada. Tipo assim, eu fico... Parece que eu tô tendo um ataque de alguma coisa, porque eu fico mexendo até a pessoa parar de fazer cosquinha. Não me controlo. Alguém mais quer comentar? Eu não tenho pé, nada. Danilo, só um instante. Tá bastante Esse negócio do truncado o lado seu direito contato. e do lado esquerdo. Agora O áudio. Tá me ouvindo? Então, eu não sinto cosquinha. E questão do lado direito e do lado esquerdo, eu joguei muito futebol quando era pequeno. Muito, muito, muito. Jogava muito. Fui fazer futebol de salão. E aí é básico. Meio básico você ter os dois pés no treinamento ali. É fundamentos do futebol. Você tem que aprender a não chutar, lógico, depois uma força maior em uma das pernas, mas você saber dominar a bola com os dois pés, saber passar com os dois pés. Então eu praticamente comecei a usar os dois pés para tudo. E outra coisa interessante também que eu trago dessa época de treinamento é assim, outra coisa básica no futebol, você não pode jogar futebol olhando para baixo, mas você tem uma bola no seu pé. E você tem que aprender a conduzir essa bola sem ficar olhando para baixo. Então, se você consegue conduzir uma bola de um lado a outro da quadra, do lado a outro do campo, sem olhar para baixo, aí na hora de caminhar, na hora de correr, na hora de fazer qualquer coisa, fica muito mais fácil, é bem mais tranquilo fazer tudo isso sem estar olhando para baixo. É isso. Você tem uma consciência maior do movimento dos pés, mesmo sem olhar, né? É muito importante isso. É legal você comentar sobre isso, que eu também já fui jogadora de futebol de salão, e realmente essa coordenação é tipo quando a gente vai aprender a dirigir, né? Que você tem que usar os seus dois lados, tanto dos pés quanto das mãos, e não pode ficar olhando, né? É uma concentração diferenciada que você tem que dar para o seu organismo naquele momento ali da aprendizagem do volante, ali é complicado. Ele faz uma pequena citação aqui no final do capítulo dos pés e eu queria falar para vocês um pouquinho. Eu achei bonito isso aqui. O contato dos pés, com os pés, desculpa, é muito importante nos agonizantes. Um belo presente que se pode dar a uma pessoa que está morrendo é acariciar e tocar seus pés, porque no último instante de sua existência, a pessoa vive momentos de regressão e reencontra a criança que está nela. Algumas vezes, é imediatamente antes de morrer que a criança ferida pode ser curada em nós mesmos. Esse tema é muito belo para uma meditação e para uma prática. Eu acho legal isso porque é uma relação que a gente também não gosta muito de comentar, não gosta muito de falar, né? Mas que todos nós estamos aqui vivendo para morrer, né? Todas as pessoas um dia vão morrer. E poucas vezes a gente fala disso com naturalidade, apesar de ser a coisa mais natural que existe, né? As pessoas vivem, muitas delas crescem, sobrevivem, né? E depois vão vir a falecer. Se tudo der certo, vem a falecer de forma natural, mas alguns atravancos da vida, às vezes acontece que a pessoa adoece, acaba falecendo por alguma doença. Mas é muito importante essa questão que ele diz da consciência que nós temos que o nosso pé é a nossa relação desde quando a gente é gerado. Eu não sei se vocês sabem disso, mas se vocês pedirem aí na memória da mãe de vocês, principalmente para quem tem uma relação mais próxima, até mesmo com alguma criança que está aí por agora, talvez a Amanda, que ela até saiu, mas se ela for ver a gravação, ela vai lembrar disso, que quando a gente vai fazer ultrassom, uma das primeiras coisas que a gente vê, né, na ultrassom são os pés do bebê. É uma das primeiras coisas que aparece, assim. Então, surge aquela gosminha, aquele risquinho, assim, e um pezinho no final. Parece que o pé vem primeiro que as outras coisas, né? Que as outras partes. A definição do pé você já vê bem nítida logo nos primeiros meses de gestação. E é muito importante isso, porque a gente não tem essa consciência que o pé realmente é a nossa base. É o que nos liga a toda a nossa... o nosso restante corporal, né? O resto do nosso físico. Então, a partir de hoje, né, comecem a pensar
mais estritamente nessas situações. Onde eu coloco os meus pés? É uma coisa que a gente pensa tanto entendidamente quanto subentendidamente, né? É engraçado que existe não sei se é uma gíria, que pode ser considerado gíria, mas quando a gente está fazendo uma sequência de ações que podem ser consideradas erradas ou... não é errado no sentido de não estou fazendo o certo, mas assim, pode estar contradizendo alguma situação, a pessoa vira para a gente e fala assim, se manca, né? Por que mancar é uma coisa importante para a pessoa, né? Porque a gente vai dar aquela cambaleada e reformular o jeito de fazer determinada coisa. Então, é muito interessante que a gente pare para pensar nisso. Talvez pela primeira vez, ou rememorar isso de uma forma que alguém já tenha feito. Mas é fundamental que a gente repense e dê a importância devida que os nossos pés têm. Não precisa assim, nossa, amanhã eu já vou marcar pedicure, já vou fazer meus pés, já vou lixar ele direitinho e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria comentar com as meninas, principalmente que falavam sobre andar descalço, porque o pé descalço diretamente, né, no chão, especificamente de casas, que são pisos artificiais, que não é terra, né, e tudo mais, ele traz um ressecamento bem maior para a pele dos nossos pés, né? E isso causa, às vezes, principalmente nos calcanhares, algumas rajaduras na parte frontal, assim, que é logo abaixo dos dedos, ficam uns calinhos. Não sei se vocês reparam isso, vocês que gostam muito de andar descalços. Mas são coisas para repensar, né? Para que eu vou... eu gosto muito, então eu não posso deixar. Né? A Gi já achou uma alternativa, ela põe uma meinha que já dá um leve conforto, não é um pisar diretamente no chão. Mas por que simplesmente atentar a um gosto se eu posso também dar o privilégio do meu pé de estar em conforto, né? Então, vezes em quando, coloquem um sapatinho confortável mesmo em casa, né? Para aliviar essa tensão pedicural aí de vocês. Bom, ele vai entrar agora para falar sobre os tornozelos. Como a gente já está a meia hora de finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês, e ele entra nos tornozelos comentando sobre o mito do Édipo, que é uma tragédia grega. Então, eu acho importante falar disso, já que a gente está falando de teatro grego. Como eu já comentei com vocês sobre essa questão do que é o mito do Édipo, né? Falei um pouquinho a história extremamente resumida, mas eu falei para vocês mais ou menos, o Danilo complementou super bem naquele dia. Então, eu vou falar para vocês o que ele diz aqui nessa questão espiritual dos tornozelos, e ele faz uma releitura do Édipo, e eu vou tentar passá-la para vocês. Eu sei que, como eu disse para vocês, a parte teórica é um pouco cansativa, às vezes ficar ouvindo a minha voz durante muito tempo pode dar soninho, porque eu sou também um pouco parece contação de história, mas se tiver muito cansativo, dá uma chamada e fala, Josi, queria comentar, dá uma acordada no resto do pessoal com a voz de vocês, para diferenciar um pouco e o pessoal dá uma sacudida no ânimo. Combinados? Na anamnese espiritual, podemos evocar agora a simbologia do tornozelo. Entre os chineses, a finura do tornozelo significa o refinamento na vida e também nas relações íntimas e sexuais. O tornozelo, além de ser uma articulação do nosso corpo, simboliza nossa articulação com o outro e também com o todo outro. Ele vai explicar melhor. Na mitologia grega e romana, o tornozelo é o ponto onde as asas se prendem. Já falamos dos pés alados de Hermes, dos pés alados de Mercúrio, que simbolizam a articulação da terra com o céu, a articulação do nosso ser material com o nosso ser espiritual, um símbolo de elevação e sublimação, mas por vezes as asas não podem ser enxertadas em nossos pés, porque temos os tornozelos inchados e doentes. E aí, ele entra na questão do Édipo. Proponho-lhes uma releitura do mito de Édipo, mais junguiana e transpessoal, que veja em Édipo o herói ao mesmo tempo infeliz e corajoso,
que através de provações torna-se o verdadeiro rei de si mesmo. Acrescentamos o mito do velho rei, que é preciso matar a fim de que o jovem rei, o Filho de Deus, possa nascer. É todo um caminho de vida, de transformação. O primeiro passo, a primeira articulação, é aceitar a programação que nos foi dada por ocasião do nosso nascimento. Aceitar o nosso código genético, nossa herança. Conhecer nosso programa, o programa da nossa existência. E diante desse programa, dessa herança, podemos fugir, recusar e submeter ou nos submeter e aceitar. Porque aceitar é mais que se submeter. E, finalmente, podemos escolhê-lo. O caminho de Édipo é a passagem de uma vida submissa a uma vida escolhida. Então, o primeiro passo é dizer sim ao seu não. Dizer sim ao seu nome. Dizer sim ao seu medo. Dizer sim ao seu desejo de fugir. Dizer sim à recusa do seu destino. Dizer sim à sua negação. E então descobrir o seu verdadeiro nome. O homem se afirma à medida que se opõe, diz Hegel. Ele afirma que a sua identidade, opondo-se inicialmente a ela, essa é a primeira etapa das tarefas de Édipo. O momento em que ele, de certo modo, é obrigado a aceitar seu destino, seu código genético, seu futuro. A segunda etapa é matar seu pai. Na visão junguiana, a sombra de que cada um traz em si mesmo é de sexo igual ao seu. A sombra para uma mulher é a sua mãe. A sombra para um homem é o seu pai. Quer dizer que para encontrar o outro e o outro sexo... Quer dizer que para encontrar o outro sexo com alteridade em verdade, temos que fazer a travessia da imagem inconsciente do homem ou da mulher de mesmo sexo que o nosso. O assassino do pai simboliza aqui a possibilidade de ultrapassar a própria imagem de homem ou de mulher que temos dentro de nós. A sombra inconsciente que por vezes nos impede de encontrar a alteridade do outro. Matamos o igual para podermos encontrar o outro. Matar, nesse caso, tem sentido de transformar. Um pouco disso a gente pode ver em diversas situações, tanto do dia a dia nosso, no sentido de jornais e revistas, que a gente vê reportagens aí de pessoas que matam no ambiente familiar, né? Mas essa questão da comparação, né? Poucas são as vezes em que meninos, eu digo meninos no sentido geral da palavra, tá? Se comparam de maneira ruim com suas próprias mães, ou meninas com seus próprios pais, né? Normalmente a gente fala assim, eu tenho isso, que raiva, igualzinho a minha mãe. Ou o menino vai falar, que raiva, igualzinho o meu pai. Né? Porque parece que a gente não quer parecer com alguém que fisicamente parece mais com a gente. Dá essa impressão. A terceira etapa na jornada de Édipo é desposar a mãe. Compreender que essa diferenciação não é uma separação, mas uma aliança. Trata-se de esposar a sua origem, reconciliar-se com ela, indo além das imagens mais ou menos aterrorizantes que podemos ter dessa origem. Esposar sua mãe é esposar suas raízes, esposar sua terra, ter a humildade de esposar seu próprio humus. Vocês entenderam até aqui o que eu quis dizer? O que ele quis dizer, na verdade, o que eu estou lendo? Deu para entender? Deu, mas se quiser explicar um pouco... Tá, então eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu vou passar dos caminhos que ele fala, tá? Quando ele fala assim que o caminho do Édipo é uma passagem de uma vida submissa a uma vida escolhida. Quando, ao ser gerado, Jocasta, que é a mãe de Édipo, vai até o oráculo e descobre que ele vai matar o pai e casar com a mãe, ela resolve que essa criança não tem um bom destino.
né? Como que ela vai fazer isso tudo? Não pode, eu não posso perder meu marido, eu não posso casar com meu filho. Então, ao nascer, eles resolvem dar um novo destino a essa criança. E o que acontece no caminho do Édipo? Ele larga aquela vida submissa, o que é? A vida que alguém deu para ele ter, porque quando ele maior vai procurar o oráculo e descobre que vai matar o pai, que ele acha que é o pai que o criou, e vai casar-se com a mãe, que ele acha que é a mãe que o criou, ele vai atrás de uma nova caminhada, né, de um novo destino. E indo atrás desse novo destino, ele acaba encontrando o destino que havia sido escolhido para ele desde a gestação. Então, é isso que ele quer dizer nesse primeiro momento. Então, ele diz assim, o primeiro passo é dizer sim ao seu não. E esses comentários que ele faz são comentários muito pessoais. Ele compara a vida que Édipo escolhe com a nossa vida, né? O que eu resolvi fazer de mim mesmo. Então, assim, eu gosto do meu próprio nome, eu gosto do meu próprio corpo, eu curto meus pés, eu curto meus tornozelos, eu curto minha mão, meu corpo por inteiro. Eu estou vivendo o que escolheram que eu vivesse, ou estou vivendo o que eu acho que eu deveria viver? Tá? Isso são questões para se pensar. E no decorrer dessa semana a gente vai falar bastante coisa nesse sentido, e eu gostaria que na quinta-feira a gente fizesse uma aula mais quase que expositiva de relações que a gente teve com os textos, né, teóricos de segunda, terça e quarta, e o que ficou para nós desses 3 dias direcionados a essa questão do estudo do próprio corpo, tá bom? Então, Felipe, ó, uma segunda etapa que ele diz é matar o pai, que é quando ele fala que, segundo o estudo junguiano, quando a gente tenta comparações negativas com pessoas mais parecidas conosco, no sentido físico, né? Um menino fisicamente se parece mais com o pai. Por quê? Por conta da questão genital, por conta da questão do próprio porte, né? Um homem se parece mais com um homem do que uma mulher se parecer com um homem. Tá? Então, é nesse sentido que ele diz aqui. Pode te falar. Você vai disponibilizar esses textos no grupo? Eu vou tentar baixar eles em PDF e mandar para vocês. Tá? Alguns deles eu sei que tem, outros eu tenho certeza que não. Mas se eu não tiver, eu vou pegar os trechos, pelo menos que eu citei para vocês, e vou mandar para vocês. Tá? Tá. A parte de desposar a mãe eu entendi. Essa daí eu... A parte do desposar a mãe, você entendeu? Legal. É essa questão mesmo de fazer essa relação, né, de se reencontrar com a tua origem, né, ir em busca realmente dessa terra que a gente acabou de falar, que é a nossa base, a nossa raiz, o pé da gente busca isso, né, e lembrando também que a gente vive em um ambiente que traz isso para nós, né, o ambiente terrestre, no sentido de planeta Terra, ele tem a gravidade a nosso favor, né, fazendo com que a gente consiga ter essa questão do enraizamento, entender essa questão do enraizamento. Coisas que a gente não teria, por exemplo, se a gente conseguisse viver em lugares sem gravidade, né? Onde eu vou suportar os meus pés? Onde eu vou suportar o meu peso? Em lugar nenhum, porque você vai flutuar. Ah, isso é ruim? Não. Mas eu acho que conscientemente, nós que fomos acostumados com esse ambiente gravitacional, eu acho que ele traz uma ideia até mesmo de organização interna do nosso corpo, sabe? Parece que as coisas funcionam melhor porque a gente é dentro de uma gravidade, dentro de um espaço que me deixa conseguir ficar firme. Eu fico sempre me colocando em lugares, em situações diferenciadas. Eu sou filha de uma pessoa que é deficiente física, né? O meu pai ele é deficiente físico por conta de uma doença que ele teve na infância. Então, mancar, cambalear, não ter equilíbrio é uma questão que eu convivi durante muito tempo e eram coisas que eu e meus irmãos fazíamos para tentar parecer com ele algumas vezes, sabe? Eu vejo meus filhos fazendo isso também quando vão visitar meus pais. Quer usar a bengala do vô, quer tentar, né? Eu vou tentar equilibrar numa perna só para ver quanto tempo eu consigo andar. Isso o Romeu faz direto com meu pai desde que ele aprendeu a andar. E meu pai não se importa com isso, porque ele acha até interessante. Fala, nossa, alguém quer parecer comigo sem ter a consciência da gravidade daquilo para ele, né? Sem ter a consciência de que aquilo foi causado por uma doença.
Então, a inocência da criança também traz um pouco dessa questão, que é o que o nosso pé traz para nós, né? Em todo esse estudo do pé, ele falou muito da criança em nós, e que são inocências que a gente se deixa perder, e quando a gente reencontra elas em nós, a gente fala assim, nossa, mas será que eu estou sendo muito infantil? E por que não ser infantil? Sabe, ser infantil não é ruim. Claro que tem momentos que você não precisa ficar... Tem momentos infantis que a gente não precisa reproduzir, por exemplo, uma manha, uma birrinha, um chorinho para conseguir uma coisa, não isso. Mas eu digo a inocência até mesmo em captar determinadas situações, né? Eu comentei isso já com vocês em outras aulas, eu muitas vezes me sinto boba diante de algumas situações que eu falo assim, não é possível que é só eu que estou pensando assim. Sabe, assim, não é possível que eu sou tão infantil a ponto de imaginar além, né, além, assim, ter um mundo... Será que eu tenho um mundo imaginário e eu não percebi isso até hoje? Não tenho certeza, pode ser que sim, não sei. Mas eu acho que é importante, sabe, a gente revisitar a nossa memória, revisitar a nossa origem. E não esquecer disso, porque é dali que a gente veio. Não precisamos voltar para lá, talvez se foi ruim. Mas é a nossa base, é da onde a gente frutificou. Então, eu acho que é importante sempre ter isso na nossa memória. Acho muito valioso. A última etapa dele, né, a quarta etapa dele é quando ele vai responder a pergunta da esfinge e ele adivinha, né, aquele enigma que ela expõe para ele. E ao adivinhar é quando o que ele fala aqui, ó, frequentemente temos a oposição e o conflito, pois cada um quer afirmar em sua diferença. É assim que a gente vive nos dias atuais nossos, isso tem valido muito, né? Reafirmar que as diferenças são primordiais. Se fosse para ser todo mundo igual, a gente tinha sido produzido uma vez só. E aí copiava-se, né? Fazia uma produção em série, não precisava de ter tanta gente diferente, né? Tantas pessoas com várias formas de pensar. É igual eu digo e ensino para os meus aqui, eu acho que isso é uma questão até mesmo de convivência, que eu não preciso muitas vezes aceitar o que o outro tem de diferente, mas é obrigação minha respeitar, porque a vida de cada um de nós é responsabilidade individual. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, nem sobre a vida do meu filho, sobre as escolhas que ele for fazer depois. Então, são coisas que a gente tem que prosperar, sabe? Eu acho que um pouquinho do que a Amanda comentou em uns áudios que ela mandou na semana passada sobre a aula que ela ouviu, eu acho que a gente tem aqui no mundo uma função, no sentido artístico nosso, de mostrar esse respeito, sabe? Explicitar esse respeito na cara das pessoas, porque está faltando muito, independente da situação em que a gente for trabalhar, seja ela questão de gênero, seja ela questão de cor de pele, seja ela questão de escolha política, sabe? A falta de respeito está gerando desavenças, assim, gigantescas nas pessoas, e elas não estão percebendo que essas desavenças fazem elas viverem num isolamento único, né? É como se a gente tivesse um mundo, vamos supor que a gente tivesse 50 pessoas no mundo, e a gente tivesse 50 formas de pensar. Então, a gente não vai ter 50 formas de pensar num mundo, a gente vai ter 50 mundos. Eu acho que é muito legal a gente parar para refletir sobre essa questão, principalmente do respeito. Eu sempre reafirmo isso. Eu não sou obrigado a aceitar o jeito de ninguém. Isso não é falar assim, não, eu não aceito porque não é o meu jeito. Agora, eu respeito. A Aninha tem a escolha dela, Felipe tem a sua, Mike tem a sua, Ana Lúcia, Kelly. Mas não é porque eu não aceito que eu vou deixar de conviver com a Kelly, por exemplo. Sabe? Kelly não é nada contra, eu aceito o seu jeito de viver, tá? Mas são diferenças em que as pessoas se colocam, e eu não sei se para vocês isso é também assim, mas vamos dizer que há 2 anos e pouquinho, então vocês vão entender a data que eu estou querendo simbolizar aqui, eu senti que eu não sabia que as pessoas eram tão ruins quanto elas são.
Porque as manifestações de maldade em 2 anos e 2 meses quase, que a gente tem visto acontecerem no nosso país, são tão grandiosas que eu não imaginava que eu vivia perto de tanta gente ruim. E pessoas, inclusive, da minha própria família. E o que tudo isso me mostra? Desrespeito. Sempre. A palavra desrespeito está sempre junto com essas ações. Sempre. E como eu disse, a não aceitação é aceitável. Mas o desrespeito para mim não é. É absurdamente longe do que eu penso. E eu acho que muito disso ele está falando aqui para nós. E aí ele fala da 5ª parte, que é quando um sábio cego chega para o Édipo e diz para ele que tudo aquilo que ele viveu era a fuga desde a gestação. E aí ele fala assim, esse é o seu estado de maturidade e lucidez. Você viveu o seu destino. Viveu o programa natural que estava inscrito e aceitou esse programa, mesmo ele sendo dramático. Agora ele pode vazar os seus olhos, pode abrir os olhos para um outro olhar, pode abrir em si mesmo um olhar inferior, não julgar a sua vida somente a partir de um olhar exterior, que é o que eu falei para vocês desde o primeiro momento da aula de hoje. Quantas vezes nós fazemos coisas visando, né, é uma palavra já de olhar, o que o outro vai achar. Eu vou em determinado lugar porque eu quero saber o que o fulano acha de eu ir ali. Eu vou usar determinada roupa porque eu quero saber o que é fulano. Não é por mim que eu faço as coisas. Eu faço as coisas pelos outros, pelo olhar do outro, em busca de uma opinião, que não seja a minha própria opinião. Então ele diz aqui, pode colocar sobre os acontecimentos um olhar que vem de uma outra luz, uma luz que brilha mesmo dentro da noite. E então chegamos à 6ª etapa, que é quando o Édipo será guiado por Antígona, porque chega um determinado momento da história que ele se cega. Eu não sei se vocês já leram o texto, mas ele fura os próprios olhos para não enxergar tudo aquilo que ele foi capaz de fazer. Como se fosse possível parar de enxergar o passado, né? A partir daquele momento ele não enxerga mais as coisas que estão na frente dele, mas tudo que se passou está na memória. A partir de agora, ele não procura mais explicar sua vida ou justificá-la. Segue somente, minuto após minuto, passo atrás do outro, uma vez que não pode enxergar o exterior. Édipo vê com seus pés. Seus pés tornam-se videntes e ele deixa de guiar pela intuição. Em nossa vida, essa é uma etapa importante a conhecer. E é muito do que o Felipe falou lá no início sobre a experiência que ele teve no Exército. O porquê disso? Porque quando você está numa situação, em um lugar onde é desconfortável fisicamente para você, onde é diferente do seu habitat natural, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano, você tem que começar a enxergar com outros tipos de olhar, né? E em muitas situações você está num lugar, por exemplo, numa selva, onde a luz é incômoda para os seres daquele lugar. Então você não pode usar uma lanterna em todos os lugares que você vai, não é assim, Felipe? Então o seu pé é o seu tato, é a sua audição, é a sua visão e às vezes até o seu paladar, porque você está pisando é o pé que vai te guiar, é o pé que vai te mostrar onde você tem que ir. E isso é muito estranho de se pensar, né? Então eu queria que vocês fizessem um exercício entre hoje e amanhã, em qualquer momento do dia que vocês tiverem essa disponibilidade, de por mais que vocês conheçam o ambiente caseiro de vocês, tentem buscar um momento em que vocês fechem os olhos e busquem, no sentido de ir atrás mesmo, aventura dentro de casa, encontrar algo que vocês usam sem poder abrir os olhos. Então, vocês vão em busca desse objeto ou desse alimento, sem abrir os olhos. E vejam se vocês chegam nele no mesmo tempo quando os olhos estão abertos, ou se os pés de vocês conseguem guiá-los de uma maneira, não vou dizer ligeira, mas pelo menos próximo da realidade normal de vocês. Então, até amanhã, às 7h30 da noite, vocês têm esse teste para fazer. Vocês vão ter aí... um exercício simples. Mas procurem fazer honestamente, né? Porque é um teste individual, eu não vou estar aí para ver. Né? Vocês não vão ter o observador para saber, mas eu queria que fosse real para que vocês, na hora de transmitir as sensações para nós,
a gente entendesse como que foi isso para vocês e o que foi buscar esse objeto. Então, talvez se vocês colocarem como um objeto não natural, no sentido assim, não é um alimento, não é uma fruta, não é uma planta, sabe? Mas alguma coisa que vocês usem mais, talvez seja mais confortável de ir em busca. Um perfume que vocês gostem, um objeto que vocês usam muito, um caderno que vocês gostem de anotar. E lembrem de fazer anotações dessas sensações no caderninho de bordo de vocês. Tá bom? Isso é uma tarefinha para amanhã. E amanhã tem mais. Eu tô vendo no olhar de vocês que vocês estão com o corpo inteiro cansados. E eu também. Espero que tenha sido bom para vocês, como está sendo para mim todos os dias. Eu sei que realmente, como eu já tinha avisado para vocês, é complicado esse primeiro momento mais teórico, mas amanhã eu vou dar um pouquinho mais de estripulia física para vocês. Então, podem vir com uma roupinha um pouquinho mais confortável, que a gente talvez vai usar até o chão. Mesmo que não seja visível para mim, eu quero que vocês experimentem, tá bom? Obrigada. Juízo. Até amanhã. Cuidem dos pés de vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.